Saudações, cancelados! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Os cancelados somos nós, eu e o Luzardo, não os ouvintes dessa vez. Exatamente. Gostasse? Então, Eli, quem é essa pessoa que tá aqui com a gente? Essa pessoa linda, maravilhosa? O André Luzardo eu conheço desde 1900 e bolinha. Não sei se é em 1900, né? 2000 e bolinha, digamos assim. E a gente começou projetos paralelos e similares, ele com ceticismo, eu com secularismo e humanismo. Então a gente se via, assim, publicando as coisas na internet. A gente se via em Porto Alegre quando eu tava no mestrado. Gravei um podcast com ele recentemente, indico. O tema mais polêmico possível, acho que no momento. QI e raça, tá lá no podcast do Luzardo. Então é isso, bem-vindo, Luzardo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Oi pessoal, antes de mais nada eu quero comunicar que o Toblock está numa nova fase agora e a gente está diminuindo para somente R$10 a patronagem, olha só, para vocês poderem assistir os nossos episódios premium que são em vídeo na íntegra. Que tal? Tá lá no chibolete.org/10, chibolete com X, 10 como você quiser. Você pode se descrever um pouco melhor do que eu te descrevi, que eu falei só da minha experiência pessoal com você e nada do seu currículo. Uhum. Você tem registro? Conte pra mim, manda o LinkedIn aí pra mim. Não, na verdade eu não tenho nem o diploma de psicologia, eu fiz um caminho bem não ortodoxo. Eu comecei fazendo psicologia na PUC em 95, fiz praticamente todas as disciplinas, menos no final tinha aquelas práticas, né, que eles chamavam, que era 1 ano e meio, tinha que fazer de prática, não sei se isso continua, mas era o requisito. E eu não fiz por quê? Porque eu briguei com praticamente todos os professores da época, todo mundo era psicanalista, e eu era, assim, odiado, literalmente, no departamento, porque eu comprava briga, assim, não era exatamente minha culpa, mas eu estava meio frustrado que a gente só aprendia psicanálise, né, e eu pagando, ainda mais uma universidade privada, eu pensei que a gente ia ter bem mais a psicologia científica, e não, era 1 ou 2 disciplinas só que a gente teve no semestre, eram 5 anos, né, 10 semestres, e disso tudo eram 1 ou 2 disciplinas que a gente tinha alguma coisa mais relacionada com psicologia científica, na época psicologia cognitiva, e o resto era besterol, era de Freud para baixo, assim, as aulas eram dinâmicas, né, e não tinha prova, a prova que tinha era também um bate-papo. Eu lembro de uma em específico que a gente tinha que ler a biografia do Cazuza e ficar discutindo a vida do Cazuza, mas não faziam nenhum link, assim, com a psicologia, era simplesmente a vida do Cazuza, e aí as pessoas, assim, os meus colegas, eu queria falar um pouco da avó do Cazuza, mas isso, por favor, né, que perda de tempo. Então eu larguei, basicamente fui forçado a abandonar o curso, porque eu fiquei 1 semestre, 2 semestres esperando encontrar essas práticas, e não me aceitavam, simplesmente não me aceitavam, porque eu suponho, e alguns, que eu tinha uns amigos no departamento, professores, um professor em particular, que ele me dizia, olha André, tu tá queimado no departamento, e assim, se alguém ligar, e geralmente eles ligavam, né, nas práticas, a gente tinha que fazer prática em escola, em clínica e coisas assim, e eles ligavam para pegar algum background, né, uma informação do aluno, e ele me dizia, olha, aí alguém pode falar, né, olha, o André é persona não grata, e aí eu não conseguia, eu tentei várias vezes, né, e não conseguia, eu achei melhor largar, e eu larguei psicologia sem conseguir o diploma, infelizmente. Incrível, 3 minutos já e tanta coisa para comentar já. Você conhece o Felipe Novaes? Pelo Twitter, eu acho, eu vi que vocês fizeram lives e tal, e podcast, falo com ele às vezes ali pela Twitter, mas não pessoalmente. Você me parece uma versão hardcore dele. É o Felipe no mundo Mad Max. Exatamente, você é o Felipe Mad Max. Mas o que está interessante? Como vocês devem estar percebendo, o tema de hoje é psicologia e polêmicas dentro da psicologia. Tem alguns pontos mais específicos, porém, eu acho que não poderia ter uma pessoa melhor para a gente trazer. O que você está descrevendo, na verdade, foi uma realidade até pouco tempo. Eu tenho uma amiga muito próxima, ela é psicanalista, mas enfim, ela aceita as coisas que ela discorda de mim, eu aceito as coisas que eu discordo dela, tá tudo lindo, perfeito, uma das minhas melhores amigas, mas ela me contou que na formação dela, que foi recente, coisa assim, 2009 para 2014, 2015, era só psicanálise a grade inteira é psicanálise. Então, quando eu entrei em 2016, foi quando já estava tendo essa mudança, pelo menos assim, sou de Pernambuco, eu estudo também numa faculdade privada, eu até fui aprovada no UPE, né, Universidade de Pernambuco, sendo que, estadual, sendo que era em outra cidade,
faculdade, aí o custo para eu me mudar para lá já era o custo que eu ia gastar com a faculdade privada aqui. Aí eu tomei essa decisão de ficar na privada aqui mesmo. E eu entendo realmente a sua preocupação, porque eu não sei muito bem o que é pior. É pior você estar não aprendendo numa faculdade que é movida a dinheiro público ou que é movida 100% pelo seu dinheiro, diretamente. Eu não sei o que é pior. Eu não sei qual é pior. O pior, na minha concepção, é que todos eram praticamente psicanalistas, mas o que a gente menos lia era Freud. Ele era 1% ali que tinha uma base mesmo, que leu as obras do Freud. E eu tinha lido, na verdade, antes de começar a psicologia. Claro, não todas. Quase impossível ler todos. O cara escreveu uma estante inteira de livros. Mas eles vendiam as obras completas do Freud, assim, na entrada da psicologia lá, sabe? Não faltou oportunidade para ler. Só que ninguém lia. E eu tinha lido alguns e eu entrei na psicologia e pensei, bom, agora a gente vai discutir isso aqui, né? Mais a fundo. Não, era aquelas xerox, a época era tudo xerox, né? E era, assim, de algum autor brasileiro que leu e interpretou Freud, aí, sabe? Era de segunda, terceira mão, às vezes. Era um texto bobinho, superficial, raso. Ninguém, na verdade, tinha lido Freud. Esse era pior ainda. Isso de xerox, eu acho que você me contou em outra oportunidade, que quando você entrou no curso, você fazia xerox de tudo, tinha tudo bonitinho, tudo pronto, daqui a pouco não fazia de mais nada. Esses dias eu encontrei nas minhas coisas, né? Xerox de disciplina de primeiros períodos, mas foi só ali, depois você não levava mais nada. Né? Eu entrei em 2016, mas eu fui até 2018, aí eu tranquei por 2 anos e voltei em 2020. Então eu ainda vou me formar esse ano. Ela foi... O que é o problema de eu falar da minha universidade? Ela foi vendida e comprada por 1.000 empresas diferentes ao longo do tempo. No último ano a Estácio comprou, mas assim, quando eu entrei, era um dono, depois era outro, o povo fazia basicamente bingo para saber quando é que a faculdade ia ser vendida de novo. Era uma coisa impressionante. E isso, claro, atrapalha totalmente, né? O processo, realmente. Mas uma coisa que me chamava a atenção é que quando eu entrei, era relativamente diverso, porque tinha psicanálise, mas você tinha fenomenologia, TCC, né, terapia cognitivo-comportamental. Eu sinto que a cognitivo-comportamental está muito mais forte hoje, em comparação com o que era antes, entendeu? Tem muito mais disciplinas, espaço e reconhecimento do que tinha antes. Mas, assim, eu vejo ao mesmo tempo, quando você vai renovando as grades e as disciplinas que vêm, alguns abandonos problemáticos, porque quando eu entrei, primeiro período, eu tive aula de etologia, né? Legal. E assim, é uma coisa que muita gente fala pra mim, eu nunca nem imaginei, né? Que sorte que você teve, eu nunca imaginei ver aula de etologia no curso de psicologia. Eu tive, mas assim, 2 anos depois já saiu da grade. Já mudou totalmente. Eu fiquei puta, que eu falei, gente, você ter etologia na grade de psicologia e você tirar, tipo, você quer estudar farmácia sem estudar química? Tipo, é uma coisa tão absurda. Para os nossos ouvintes que não sabem, etologia é uma das áreas de estudo do comportamento que conversa com os biólogos, na verdade é tocada pelos biólogos, e um dos grandes dessa área, o Nico Tinbergen, é o professor do Richard Dawkins, basicamente, é o mentor do Richard Dawkins. E só um pontozinho sobre etologia, era mais estudos sobre história dos hominídeos também. Bacana. A gente leu Macaco Nu, esse tipo de livro. Então, a etologia, no contexto da psicologia, era focado a hominídeos. Sim. Mas, Luzardo, continua a sua trajetória, que você parou na sua graduação, que você abandonou, e depois? Então, continuando com a minha trajetória estranha, isso já era por aí ano 2000, se eu não me engano, e eu decidi, então, me mudar para a Grã-Bretanha. Eu tenho cidadania dupla, né, brasileira e italiana. Na época eu ainda não tinha italiano, eu estava no processo de conseguir, mas eu, como vi que, sabe, entre ficar esperando terminar o curso de psicologia e tentar a sorte na Grã-Bretanha, eu decidi, azar, vou tentar a sorte na Grã-Bretanha. E fui, né, voltar um pouquinho atrás, eu já tinha começado a fazer, porque eu tinha me frustrado com essa psicologia, que não me ensinava nada, eu comecei a fazer cursos independentes em outros departamentos da PUC, e depois eu entrei na matemática da URGS. Então eu até fiz o primeiro ano, 1 ano e meio de matemática na URGS, e entre continuar fazendo matemática na URGS e tentar minha sorte na Grã-Bretanha, eu disse, vou para a Grã-Bretanha. E na Grã-Bretanha eu cheguei lá, ainda não tinha o meu passaporte italiano, então eu fiquei uma época meio semi-legal, assim, trabalhando trabalhinho de garçom,
bom. Depois eu consegui o passaporte, aí eu progredi para call center, eu trabalhava em call center, trabalhava em escritório, esse tipo de coisa, até que lá por 2003 eu entrei na Universidade de Edimburgo, 2004. Em 2003 eu fui aceito, em 2004 eu entrei na Universidade de Edimburgo e eu escolhi continuar na matemática simplesmente porque eu achei que, olha, sabe, se tem uma coisa que vai me dar um background assim sólido, vai ser matemática. Mas não porque eu queria ser matemático e, sei lá, derivar teorema e coisa assim, só por realmente, né, querer um background assim para depois fazer pesquisa em psicologia com uma boa base. E foi assim um desafio, eu nunca fui tão desafiado na minha vida. Foram 4 anos de Edimburgo, a Escócia tem essa tradição de, são 4 anos de universidade, enquanto na Inglaterra são 3 anos. Então o primeiro ano de Edimburgo é fenomenal, porque tu pode fazer todas as disciplinas que tu quiser. Primeiro e segundo ano, perdão. Tu pode fazer metade dos teus créditos na área que tu escolheu, então matemática, e outra metade no que tu quiser. Se tu quiser fazer psiquiatria, pode fazer, se quiser medicina, pode fazer o que for. Então eu aproveitei isso, assim, horrores. Eu fiz física, eu fiz filosofia, eu fiz genética, eu fiz um curso de biologia e genética, Genes and Gene Action, eu nunca vou me esquecer, foi um curso excelente, assim, na biologia de Edimburgo. E depois, no final, então, terceiro, quarto ano, eu me especializei, fiquei só na matemática mesmo. E me formei, diploma, sou matemático. E aí eu voltei pro Brasil para fazer um mestrado na USP. Eu tava também, assim, sem saber o que fazer na minha vida, aquela história toda, tava situação complicada de ficar lá no Reino Unido. E eu pensei, a USP, no final das contas, até tem uma certa proeminência, né? E eu consegui esse mestrado na psicobiologia e eu também não acabei, novamente. Eu fiz 1 ano e meio e quando eu estava no segundo ano do mestrado, eu fiz uma internship, um estágio de pesquisa no Canadá, com um laboratório no Canadá, e eu daí decidi, vou tentar fazer doutorado fora de novo, né? Vamos ver. E aí eu consegui um doutorado em Portugal, que era em neurociência. Ainda eu estava tentando perseguir, assim, um caminho mais de neurociência, e odiei. Eu, assim, odiei completamente. Era um lugar bom, assim, era novo, né? Um departamento, era um Instituto Champalimaud, chama lá, de pesquisa. Tinha muitos americanos ali e tudo mais, mas era 100% neurociência, 0 psicologia, não tinha nenhuma relação com comportamento humano, sabe? Era tudo modelo animal e era tudo recordings, né? Gravação dos neurônios e eletrofisiologia, esse tipo de coisa. Quando tinha alguma coisa de comportamento, era comportamento motor, que não é interesse para quem é da psicologia, como é que a mosca anda, o rato anda, isso, sabe? E então eu novamente fiquei lá 1 ano e meio, fiz as disciplinas, tinha que fazer disciplina lá, as disciplinas eram um saco, na verdade, mas fiz, e consegui daí um outro doutorado em Londres, e aí muito mais da minha área, bem melhor em condicionamento clássico, mas era no departamento de ciências da computação. Então eu estava junto com os cientistas da computação, eles estavam tudo fazendo coisas relacionadas com inteligência artificial, aprendizado de máquina, esse tipo de coisas, e eu estava numa área assim meio termo, entre a psicologia e o aprendizado de máquina, que é exatamente o modelo de condicionamento clássico, que é da onde, aliás, a machine learning, essa, né, aprendizado de máquina vem. E aí eu consegui o meu doutorado final de 2017, começo de 2018, já emendei direto no pós-doutorado aqui, na Boston University, e fiquei até ano passado, e agora eu tô basicamente desempregado. Se alguém estiver ouvindo esse podcast e quiser me dar um trabalho de data science, cientista de dados, por favor, entre em contato, ainda mais aplicado ao comportamento humano, quiser entender, né, o comportamento humano, é só entre em contato, por favor. Interessante que você fala minha área e é sua mesmo, tipo, você foi lá na matemática, foi lá na neurociência, mas você mantinha aquele seu interesse pessoal na psicologia. É o contrário do carreirismo, se pensar bem. Você não foi tocado com interesse em qual carguinho eu vou ter agora, qual diplominha eu vou ter agora. Não, dá pra ver na sua trajetória que você foi guiado pela sua própria curiosidade sobre a psicologia humana. E muita coisa que ele trouxe também, que seria muito positivo se a gente tivesse aqui, que essa coisa de você estar aos poucos visitando tantas áreas diferentes, não tá nessa caixa hermética que a gente tem aqui dos cursos, com certeza. Mais alguma coisa sobre a sua trajetória que você queria trazer? Não, eu só quero dizer que eu não recomendo ninguém seguir essa trajetória porque eu tenho 44 anos, eu já sou um idoso, digamos assim, no mundo da ciência. Então, me tomou muito tempo, sabe? Eu não recomendo de
maneira nenhuma. Particularmente, começar a graduação com a idade que lá em Edimburgo, eu comecei a psicologia com 17 anos, então perfeito, tem essa idade, é o que tem que ser mesmo. Mas quando eu voltei para a Universidade de Edimburgo, eu já tinha quase 26 anos. Eu me formei com 30. Eu não recomendo esse tipo de coisa para ninguém. Todo o sistema da graduação é voltado para jovens, 17, 18 anos, né? Com 26 já está noutra. Então, foi sofrido, né, nesse ponto psicológico, e depois também, mestrado, doutorado, tudo isso aí é feito para pessoas antes dos 30. E eu já estava depois dos 30. Então, eu não recomendo esse tipo de coisa, não recomendo ficar mudando de doutorado, nada disso. Acho que se é para fazer doutorado e tudo mais, tem que ser tudo encaixadinho, assim, terminar com uns 22, 24, 25, 26, tá bom. Luzardo, e como que era conviver com o jovem nesses momentos? Você também acha que o jovem tem que acabar? Isso pra mim. Não, em Edimburgo eram dois mundos, eram duas coisas bem diferentes. Uma é Grã-Bretanha, aí o Eli viveu lá, ele sabe do que eu tô falando, é completamente diferente a juventude britânica da juventude brasileira. Primeiro que não tem a ficação, a agarração, pegação, tudo isso aí é alien, né, pro britânico, assim, se beijar e tal, esse tipo de coisa é uma coisa completamente, sabe, até dar oi na rua é uma coisa completamente. Eu lembro desse episódio que eu tava andando com um amigo meu e a gente sentava todo dia nas mesmas disciplinas com todo mundo, passou um colega nosso, eu dou um oi, assim, né, tudo bem? Ele nem, assim, passa reto, não, sabe, não responde. E eu me virei pro meu amigo, né, ele disse, pô, tu vê esse cara aí, né, a gente todo dia sentar, o cara nem dá oi, sei lá, não sei se era uma mulher, um cara, nem me lembro mais. E ele se virou pra mim, ele era irlandês, mas é a mesma cultura do Irlanda do Norte, então ele era mais britânico que irlandês. E ele virou pra mim e disse, eu também não gosto que uma pessoa que eu não tenho intimidade me dê oi na rua. Disse, porra, rapaz, mas sabe, esse tipo de coisa. Então, eu tinha isso, pra começar. Segundo, tinha o fato que era todo mundo da matemática, né? Tava completa peixe fora d'água, assim. Imagina, britânico e fazendo matemática. É o auge do autismo. As pessoas não tinham habilidade, assim, nenhuma, zero, olho no olho, os professores, eles não te olhavam no olho, falar alguma coisa com eles, eles não sabiam, eles olhavam pro chão, sabe? Foi difícil nesse sentido, pior ainda, digamos assim. E também, claro, né? E daí o fato de que eu já tava noutra, eu já não queria mais, sei lá, sair de noite, né? Tomar porrizão, que os britânicos adoram também, ficar bêbado sem parar, e eu já tava noutra, e mais difícil ainda de se enturmar, né? É raro você achar um britânico que a primeira vez no sexo dele, ele lembre, porque eles são tão mamados de cachaça, na verdade é de pints, né, não é bem cachaça, que eles nem lembram o que aconteceu, entendeu? E essa coisa eu fico pensando, a nossa cultura, a latina, brasileira, é fofinha demais comparado com esse povo. Uhum. A gente é fofo demais, todo mundo é fofo demais comparado com esse povo, sabe? Mas às vezes é falsamente fofo. Às vezes é falso. E eu ouvia dos brasileiros também que os ingleses são tão falsos e tal. Mas uma coisa que eu lembro é que um brasileiro que entrou junto comigo em Cambridge, ele falou, pois passa lá em casa. E a pessoa, pode ser na terça às 14 horas? E esse negócio de passa lá em casa é pura falsidade brasileira, né? Também. Uhum. Verdade. Não, eu gosto daquele... A Agatha já deve ter lido o experimento famoso, aquele, acho que era do Harlow, né? Das mães de macaco, das mães de arame, né? Dos macaquinhos, eles fizeram aquele experimento, eles tinham contato com uma mãe de arame, era um boneco de arame, mas que dava leite, ou seja, eles podiam tomar o leite ali, tudo, como se fosse uma mãe, só que não tinha o calor, né? Do corpo, não tinha nem a textura, né? Dos pelos e tudo mais. E esses macaquinhos, tudo bem, eles eram saudáveis fisicamente, mas depois, mais tarde, na socialização, eles eram completamente inúteis em socialização, eles não socializavam, eles tinham medo, não brincavam com os outros macaquinhos, ficavam extremamente irritáveis, né, se outro macaquinho chegava perto e tudo mais, não sabiam, aliás, mais tarde, contato sexual, eles não conseguiam com a fêmea direito. Eu achei aquilo, bom, esse explica os ingleses, né, os britânicos, de modo geral, são os macacos criados com a mãe de arame do Harlow. Eu senti que os escoceses são um pouco melhores e os da República da Irlanda são mais bacanas. E o povo dos Balcãs, para mim, o brasileiro da Europa é os Balcãs. Os sérvios são muito bacanas, são muito parecidos com a gente em alguns aspectos. Mas, aproveitando que você falou da mãe de arame, eu descobri esse negócio, provavelmente tinha visto antes também, que eu fiz licenciatura e tinha umas disciplinas lá, Psicologia da Educação, que eu me irritava pra caramba, que me faziam ler Lacan. Mas, por falar na mãe de arame, eu relembrei isso, porque a Brasil Paralelo me perguntou a respeito, numa entrevista que eles nem usaram
lançaram um documentário sobre o fim da beleza, que chama. Só que o interesse da Brasil Paralelo em perguntar sobre isso é que eles queriam atacar o behaviorismo, porque eles associam o behaviorismo àquela escola da arquitetura que é toda feia, brutalista. Tem um suíço lá, que eu esqueci o nome agora, e eles queriam questionar o behaviorismo por isso. Então, assim, entre nós três aqui, tá mais que óbvio que a psicanálise tem muitos problemas epistemológicos. E quanto ao você que fez pesquisa com behaviorismo e tal, o que você acha do behaviorismo, Luzardo? Olha, é que isso aí, já entrando numa história da psicologia, o problema é que é o seguinte, tem o behaviorismo como filosofia, que foi basicamente do Watson e depois do Skinner, e ainda era uma coisa meio guru, assim, né? Era de seguir o guru, seguir o Skinner, seguir o Watson, e era só isso. Mas, paralelamente, tinha todo o pessoal que estava fazendo análise do comportamento, usavam os mesmos métodos, mas não seguiam essa filosofia. E isso aí quase ninguém no Brasil, quase ninguém toca. No Brasil tu aprende behaviorismo, tu aprende que é Skinner, mas não é. O Skinner, ele é o mais radical, ele é o, digamos assim, ele fez uma filosofia por trás do esquema. Eu só fui aprender muito mais tarde que tinha toda uma outra vertente que usava os mesmos métodos, mas não dava a mesma interpretação, entendeu? E essa aí é a que eu sigo, digamos assim, porque não tem basicamente filosofia por trás. É pegar os métodos, né, de que são métodos excelentes para estudar o comportamento de maneira quantitativa, são sem dúvida nenhuma, e o Skinner tem esse mérito, porque ele inventou, né, a caixa de Skinner, a maneira de mensurar e tal, tudo mais, é graças a ele. Mas a interpretação que ele deu, muito radical, de dizer que não existe nada mais que o comportamento, que tem seu sentido na época, porque era um besterol também, que saía da Alemanha, às vezes o pessoal, com aquela história de que era tudo introspecção e não sei o que, ele, não, vamos parar com isso e vamos focar no comportamento só, né, que é a única coisa que a gente pode medir. Ok, mas ele foi muito além em dizer, não, é só o comportamento e não quero fazer nenhuma inferência do que está acontecendo na cabeça das pessoas. Todos os outros pesquisadores que usavam esse mesmo método não compartilhavam dessa premissa, né, e eram muito mais livres para pensar. Então, até na década de 60, já na década de 70, foi lá por 69, por aí veio aquele tal do Rescorla-Wagner, que é o modelo ainda que é padrão do condicionamento clássico. E, por exemplo, o Rescorla, são dois pesquisadores, né, Robert Rescorla e Alan Wagner, não conversam com o Skinner, assim, não tem nada que ver, é completamente diferente, assim, embora eles usem os mesmos métodos para coletar dados e coisas assim, mas eles têm um modelo matemático, uma teoria matemática toda por trás de como funciona, né, o condicionamento clássico e até o condicionamento operante, que o Skinner não queria, ele era até contra, né, teorizar, porque ele queria só pegar os dados, assim, e olhar para os dados só, não queria escrever uma teoria. Então, no final, assim, hoje em dia, até aqui nos Estados Unidos, era pouca gente que seguia o Skinner à risca, né? No Brasil, não entendo porque o Brasil ele adora essa coisa dos gurus, né? Eles pegam um guru e segue o guru e tem que seguir o guru, não pode... 100 anos depois, repete a mesma coisa como se a ciência não tivesse avançado nada. Lindo. Para quem está na graduação e está nos ouvindo, eu indico um livro de um filósofo que é lá da Federal de Goiás. O nome dele é Gonçalo Armígios Palacios. E eu acho que ele é estrangeiro, na verdade, naturalizado brasileiro. E o título é algo assim, Como Fazer Filosofia Sem Estar Morto, Ser Grego, ou coisa assim. E assim, é só esse insight de que não dá para construir conhecimento com essa bajulação a autoridades, que é uma coisa que todo mundo fala da boca para fora, mas não é o que se pratica, principalmente nos campi brasileiros, né? Mas sobre o Skinner, a minha forte impressão dele é que ele foi muito influenciado pelo Círculo de Viena. Eu não li o suficiente para saber se é isso, mas o Círculo de Viena, eles são chamados positivistas lógicos ou neopositivistas, eles se viam como empiristas, ao contrário do povo das ideias, da teorização, dos racionalistas. E eles falavam que só faz sentido o que é verificável e o resto é metafísica. Eles xingavam o resto tudo de metafísica e não tem conhecimento nessa tal de metafísica. Eu tô certo quanto a isso? Você leu essa parte, Luzardo? Sim, total. O Skinner ele adorava essa vertente, ele lia bastante, ele até cita Bertrand Russell, embora o Bertrand Russell não era tão apegado, mas ele era um seguidor do Russell. Essa vertente bem lógico-positivista dos alemães, ele gostava disso aí. Essa vertente que você prefere é aquela que é aplicada para crianças autistas não verbais? Não, mas essa é a parte mais aplicada, né? Essas técnicas aí de análise do comportamento, no Brasil chama de análise do comportamento, né? Elas vêm do Skinner. O que eu me refiro é a parte teórica. Isso tu não vai encontrar em nenhum behaviorista que seguiu o Skinner à risca. Então, a parte teórica são basicamente modelos matemáticos que o pessoal fez. Então, tu tem desde Tolman, Clark Hull, isso é gente que estava o quê? 1930, 1940, que já estava fazendo modelos matemáticos do comportamento. E Skinner foi um pouquinho no início
na onda, mas ele largou bem rápido e ficou só na parte do comportamento mesmo. E depois veio esse que eu já citei, né, o Robert Rescorla e Alan Wagner, vem com esse modelo. Na verdade, a coisa meio que lá pela década de 80, 90, teve aquela história, não sei o quanto vocês acompanham essa coisa de inteligência artificial, mas teve toda uma briga lá. O que aconteceu foi que eles chegaram, né, Alan Wagner e Rescorla desenvolveram esse modelo aí de aprendizado, de condicionamento clássico, e teve um outro cara que fez basicamente a mesma coisa, foram várias mesmas descobertas feitas de maneira independente, assim, aquela coisa bonita da ciência, de descobertas completamente independentes, que fizeram o tal do Perceptron, que é a base, né, hoje da inteligência artificial, um aprendizado bem básico, é como se fosse uma simulação de um neurônio bem básico. E lá no final da década de 80, eles pensaram que esse Perceptron aí ia explicar tudo. E aí depois chegou o Minsky, né, Marvin Minsky, famoso também aí da inteligência artificial, esse cara vem da computação e tal. Esse neurônio artificial tinha que identificar padrões, né, nos estímulos. Ele só tem que aprender, assim, ele tem que extrair dos dados, né, da informação, um padrão. O problema que o Marvin Minsky provou foi aquela questão do OR, Logical Gate, né, do OR, Exclusive OR. Ele provou que não era possível, usando esse neurônio, o Perceptron, de aprender o XOR, que é o Excluded OR, esse Logical Gate. Não seria possível. E aí, isso aí meio que botou um fim, assim, naquele desejo da psicologia mais cognitiva de desenvolver um modelo que fosse aprender tudo sozinho, sabe, e tal. Até que, nos idos de 2002, por aí, final da década de 90, na verdade, Richard Sutton, que é o cara que eu fui fazer o meu estágio no Canadá, no laboratório dele, ele já tinha descoberto isso no final da década de 90. Ele e outros caras, na verdade não foi ele, né, mas foi um outro cara, McCulloch e Pitts, eles colocaram esses neurônios em série. Em vez de pegar só um Perceptron, eles botaram vários Perceptrons, sabe, juntos, um conectado ao outro. Aí que vem aquela história dos pesos nas conexões neurais, cada conexão, a sinapse, digamos assim, tem um peso. E eles inventaram uma maneira de corrigir esses pesos automaticamente, já que bota um monte de neurônio em série, conectado com o outro. Tem a conexão do neurônio, do primeiro neurônio com o segundo neurônio, com o terceiro neurônio, com o quarto neurônio, e aí, o final, o último neurônio da série é que vê o estímulo, sabe? E aí tu pensa, como é que eu vou corrigir esses outros pezinhos que estão conectados se eles não estão vendo o estímulo? E o McCulloch e Pitts, esses aí, eles derivaram uma maneira de aprender, que chama backpropagation, que aí corrige esses pesos. E perfeito, mas aí, note, tu está colocando vários neurônios em série, tu precisa de um poder computacional muito mais alto. Naquela época, no final da década de 90, os computadores eram uma porcaria em termos de poder. Hoje em dia, tu pode colocar centenas desses neurônios, milhares até, em série. E aí vem o tal do Deep Learning. Esse é o Deep Learning. É Deep porque são várias camadas desses neurônios. Os neurônios é igual da década de 70. É uma coisa bem simplificada. E essa camada gigantesca, então, de neurônios aprende padrões, é capaz de aprender, assim, tudo. Esses modelos de linguagem, a tradução que tu faz no Google e tudo mais, é baseado nisso. Então, essa, digamos assim, o background que esse tipo de... que era da ciência cognitiva, antiga ciência cognitiva, que é essa mistura de psicologia, com ciência da computação, com filosofia da mente e neurociência. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Acho que sim, bem complexamente, mas respondeu. Então, essa grande área de ciências cognitivas, ela não é exatamente behavioristofóbica, ela aceita um input também do pessoal que é menos radical e que desenvolveu as técnicas empíricas que até o próprio Skinner tem mérito por elas. Isso, perfeito. E elas, por exemplo, um dos problemas que até o Skinner foi um dos pioneiros nisso, é que isso até agora a gente está falando de aprendizado, assim, a gente não está levando em conta o tempo nisso aí. A gente está, por exemplo, a história do Pavlov. Outro cara que, tu vê, 1900, Pavlov estava fazendo essas pesquisas dele. Então tu pega o experimento do sininho, né? Tu dá uma carne pro cachorro, mede o quanto que saliva. Aí tu começa a associar a carne com o sininho. Depois de um tempo, tu pode dar só o sininho e o cachorro saliva. Então, o cachorro aprendeu a associar, né, as duas coisas. Mas aí entra a questão do tempo. E aí, e se tu der o sininho e só 20 minutos depois da carne, o cachorro não saliva na hora do sininho. O cachorro, 20 minutos depois, ele começa a salivar. Ou seja, tem um relógio mental ali que está calculando, sabe? Porque, obviamente, que o cachorro não tem um relógio físico, né? Então, alguma coisa está ocorrendo ali. E isso pode ter implicação em várias coisas, na linguagem, né? Eu não estou me lembrando de tudo que o Eli falou desde o início do podcast.
podcast, entendeu? Mas eu preciso me lembrar das últimas coisas, mais ou menos. Mas até quando? Que intervalo é esse? E esse tipo de coisa é que hoje em dia a psicologia da aprendizagem, né, é o que se preocupa, né? A minha contribuição científica é exatamente nessa área de tempo, percepção temporal associada com condicionamento, esse tipo de coisa. Agatha, te interrompemos por muito tempo. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu tava dando suadinha naquele momento que vocês estavam todos alegres festejando na xenofobia, mas eu acho que isso é porque eu sou uma pessoa que nunca viajou pra fora. Talvez se eu tivesse viajado eu não ficaria tão preocupada, tipo, cancelamentos, acho que eu concordaria. Mas, André, eu acho muito produtivo, realmente. Por mais que você vá fundo realmente, eu acho sim produtivo trazer um pouco da história da psicologia e até da psicologia cognitiva aqui no começo, porque tudo isso bate naquela discussãozinha que sempre tem no primeiro período, ou segundo período do curso, de, mas a psicologia é ciência ou não é? Aí eu queria saber um pouco da sua perspectiva, porque assim, dá pra gente aplicar na psicologia aqueles pressupostos que a gente costuma aplicar às outras áreas, por exemplo? É isso que eu queria escutar de você. É uma ótima pergunta e é o que muita gente diz que não pode, porque como trata do ser humano, não dá, tem que usar uma metodologia, sei lá, meio voodoo, né, coisa assim, mais soft, digamos assim, mas pra mim é bobagem. A prova disso é que a gente, né, desde o Pavlov, desde o Wundt com a psicofísica e coisa assim, várias abordagens bem científicas da psicologia. Só que é difícil, né? A questão é que é muito difícil. É justamente por ser difícil que a gente precisa ser bem mais rigoroso e não menos. E quando o pessoal vinha com essas abordagens assim, é qualitativa, não sei o que e tal, só o que eles estavam dizendo eu joguei a toalha e eu vou fazer uma abordagem aqui que não é nem abordagem científica, é um blá blá blá, é uma perguntar a opinião da pessoa, as pesquisas, Agatha, eu não sei agora aí na tua graduação o que tu viu, mas quando mencionavam pesquisa para nós lá na PUC, era pesquisa de opinião, era o que você acha Sempre qualitativa, nunca quantitativa. É isso aí. E, tipo, esse tipo de coisa não é nem introspecção, isso é pior, é uma coisa completamente, assim, vaga, não te ensina nada, não leva a lugar nenhum. É mais ou menos ainda a abordagem que se tem na psicologia social, até aqui, né, nos Estados Unidos, onde tu acha que é mais científico, a psicologia social é menos científica, mas isso no mundo inteiro. Há maneiras de fazer uma psicologia social mais científica, até tem, agora eu já vi, são poucas, mas existe, se chama psicologia social computacional, é uma coisa que eu já vi, até queria entrar. E claro que tem, só que é muito difícil, porque a gente está falando de ser humano, é claro, os dados, né, só em coletar dado com ser humano já é uma complicação. Com animal é fácil, né? Tu cria o animal em cativeiro, tu sabe exatamente os estímulos que ele teve, tu pode selecionar os animais, assim, aleatoriamente. Ser humano não, né? Primeiro, começa assim, tu vai montar uma amostra. Como é que tu vai conseguir uma amostra, aquele básico da estatística, uma amostra representativa? Tu precisa ser completamente aleatório na população. Mas e a pessoa que não quer responder o teu questionário, ou que não quer passar pelo teu experimento? Sai fora. Mas pode ser que os caras que estão sendo selecionados, que decidem sair fora, não responder, eles já têm alguma variável psicológica diferente neles, que aí tu não tá pegando com o teu instrumento. Entendeu? E esse é um dos grandes problemas da psicologia social, que, sabe, tu já tem essa barreira aí de coletar os dados, já é difícil. Hoje em dia se usa, né, Mechanical Turk, eu não sei se tu já ouviu falar, que são esses softwares na internet de coletar dados, e que é uma maneira de tentar, mas, por exemplo, teve um caso, ano passado, foi muito interessante, uma guria no Instagram, uma influencer no Instagram, muito famosa aqui nos Estados Unidos, ela disse pros seguidores dela, disse, gente, eu encontrei uma maneira fácil de fazer dinheiro, entra nesse, não era o Mechanical Turk, era um outro desses instrumentos online, e eles te pagam, né, para te responder esses questionários, eu tô respondendo 2 por dia, 3, já fiz, sei lá, $40 por dia, vocês fazem também. Na outra semana, tinha um monte de pesquisador no Twitter, assim, psicologia social, eu notei que 90% da minha amostra são mulheres agora, e da idade entre 20 anos, 22 anos, tipo, o que tá acontecendo? É normal para você? É tudo mulher? Por que tá acontecendo? E aí eles, porque, claro, ela mandou todos os seguidores, e a maioria dos seguidores era mulher jovem, né,
né? Adolescente, final dos anos 20, e foram lá e aí destruiu tua amostra, né? Porque se tu queria pegar uma amostra representativa, metade mulher, metade homem, e com várias faixas etárias, já era. Então, esse é um dos grandes problemas da psicologia social, só para começar. E o depois, tu entra com o fato de que tu precisa de uma matemática diferente, são interações sociais, então tu já tem fenômenos, assim, de rede. Tem gente que modela isso aí com matemática de rede e tal, coisas assim, mas é complexo, né? E a formação dos psicólogos, ainda mais os que vão para social, envolve quase zero matemática, né? Como é que é a formação dos psicólogos aqui na Boston University? Conta. Especialmente com referência à estatística. Aqui também, pelo amor de Deus, o que eu escutava, né? Eu tirava as melhores notas em estatísticas. Eu sou merda em exatas, então eu tirar as melhores notas já diz bastante coisa. Mas quando eu saía da prova, eu escutava a pessoa dizendo, eu não entendo porque que a gente tem que estudar estatística se está fazendo psicologia. Aí essa mesma pessoa... Ai, não vou nem comentar. Vou nem comentar sobre essa pessoa hoje em dia. Mas conte pra mim. O astrônomo falar, não entendo porque eu preciso de telescópio para estudar astronomia. É exatamente isso. Você comentou sobre eu achar que a social lá fora é mais científica. Deixa eu dar um contexto. É que nos últimos dias o André tá me dando uma sequência de baldes de água fria na minha cara para esse desafio do TikTok, porque eu vim com aquele discurso, né? Nossa, eu tô muito fadigada da psicologia aqui, porque eu quero estudar coisas que eu já sei que aqui não vai dar certo, que eu já sei o caminho ideológico que tem para tratar dessas coisas. Então, eu quero estudar lá fora, né? Até pelo menos, assim, ter um pouco mais de biologia, porque aqui tem zero, tá? E que eu possa estar trabalhando com pessoas que já têm experiência e que estão criando pesquisas quantitativas e com métodos mais robustos e tudo mais, enquanto aqui no Brasil, pesquisa sobre isso é realmente, basicamente, de opinião. Então, eu tava muito, eu quero muito sair daqui, eu quero fazer mestrado, doutorado lá fora, porque eu sei que as áreas que eu tenho interesse, talvez eu não consiga ter tudo aquilo que eu quero ter aqui, tem que ser lá fora. Aí você chega com um botijão de água, basicamente, joga na minha cara e fala, amiga, não é bem assim não, deixa eu te contar uma coisa, conta aí o que você me contou, que eu fiquei chocada. Eu vou começar fazendo uma distinção, duas distinções, na verdade. Uma é o panorama na Europa, que eu já experienciei esses dois, né? O panorama na Europa versus o panorama nos Estados Unidos. O panorama na Europa é muito melhor. Os europeus, geralmente, né, ainda mais no norte, são muito mais rigorosos em termos da graduação. Pós-graduação também. Mas, por exemplo, tu vê a Alemanha, por exemplo, da matemática, falando da matemática, mas passa para as outras disciplinas também. Eu lembro que, às vezes, a gente tinha o negócio do Erasmus, né, que é um ano, era o Ciências Sem Fronteiras dos europeus, ainda é, né, e eles passam um ano, né, fora, em outro país europeu. E eu tinha 2 colegas alemães no terceiro ano lá de Edimburgo. E esses 2 colegas, eles, assim, olhavam pra gente e diziam, olha, vocês não estão trabalhando o suficiente aí, né? E a gente, assim, virava a noite estudando porque não aguentava, era de tão rigoroso. Primeiro que eles não tinham prova. A prova era prova oral. Tu tinha que chegar lá, né, no quadro negro, e o professor começava a te perguntar, deriva esse teorema aí. E tu tinha que estar ali na hora. E aí ele começava a perguntar, mas então prova não sei o que lá e tal, tudo. E aí tu, imagina, sabe? Enquanto tu não passasse isso, eles não te deixavam tu te formar. E o que acontece? Esses 2 colegas alemães que eu tive na Grã-Bretanha, o sistema era o seguinte, eles tinham que fazer uma prova oral no final das disciplinas dele, na Alemanha, e o professor perguntava, né, ali pra ti na hora, deriva teorema tal, mostra que isso tá relacionado com não sei o quê, explica mais daqui, ou seja, te põe numa situação bem mais difícil que uma prova, um exame de papel e caneta. Enfim, isso na graduação. E aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não, é um modelo completamente diferente. Aqui o modelo da graduação virou Walt Disney, assim, é um playground para jovens adultos. Essa é a moral da universidade aqui. Eles pagam, né, eles pagam uma fortuna, aqui a Boston University, por exemplo, é $70 mil por ano, e eles querem, basicamente, em troca, uma colônia de férias, sabe? Eles não querem estudar, se matar estudando, não é essa a intenção, é basicamente assim, o alojamento tem que ser tipo um hotel, tem a parte de comida, a alimentação fica 24 horas por dia, e tem ilhas de comidas diferentes, comida vegana, comida indiana, comida não sei o que e tal, sabe? Pizza feita na hora, com um forno a lenha ali. E isso não é a moral da universidade, né? Isso vai muito além do que uma universidade, mas é só isso que eles estão interessados, e a qualidade da educação é em segundo plano. E aí entrou esse esquema do, não sei se é só o progressismo, mas também
também a questão do safetyism, né, do segurismo, que tu não pode ofender. Embora todo mundo é maior de 18 anos, eles são tratados como crianças, literalmente como crianças. Olha, eu dei aula aqui por 2 semestres, né, de estatística. E o que eu vi foi que, por exemplo, eu tive o chair do meu departamento no final do último semestre, agora ele me ligou, basicamente para me dizer que, olha, André, tu tem que pegar leve. Eu não entendi o pegar leve porque era o seguinte, a média dos meus alunos estava em tipo 75%. Olha, média para um curso de estatística, para psicologia, 75% para mim é alto. Sim, com certeza, garanto a você, como a pessoa que esteve ali, garanto. Viu? Pois é, sabe o que eles queriam, Agatha? Ele me disse que é o seguinte, André, é melhor tu levantar essa média aí para 85%, no mínimo. Em psicologia, meu amigo, tá mais utópico que comunista, desculpa. Aí eu perguntei pra ele, como é que eu faço isso? Olha, tu vai ter que dar ponto de graça. Tu vai ter que botar, sabe, faz o curving, né, que eles chamam aqui. Tu decide ali qual vai ser a média e dá esses pontos pra galera na prova, sabe, de graça, assim. E eu não acreditei, eu disse, não, mas tu tem certeza que é isso que... Não, é isso aí. E depois teve vários outros problemas. Eu peguei, por exemplo, aluno colando, né, eu peguei aluno, eu dava pra eles uns trabalhinhos, eles tinham que resolver uns problemas do livro-texto e me entregar escrito. E tinha gente que baixou as respostas da internet, né, e copiou, literalmente copiou. Eu tinha os meus ajudantes ali da classe, que eram estudantes de PhD, e eles me disseram, uma guria me disse, né, olha, André, esse aqui é cola, né, porque o livro tem um erro na resposta, e o cara copiou o erro, basicamente. Então é óbvio, ele não ia, sabe, errar assim, desse jeito, acidentalmente. E aí eu disse pra ele, disse, olha, o que eu faço aqui? O chair me disse, olha, André, releva. Pô, mas plagiarismo, isso não é uma coisa, né, porque na teoria plagiarismo é, assim, uma ofensa séria. Grave, ofensa grave. E plágio é qualquer coisa aqui no Brasil também. Você tem que aprender que plágio é errado pra começar. Sim. Pois é. Mas o cara, eles não estavam nem aí. E plagiaram, e o chair me diz, olha, não, tu toca a ficha porque não vale a pena te estressar por isso aí. E beleza. Ou seja, as notas que eles tiraram na minha disciplina e as notas que eles tiram em todas as disciplinas não representa a realidade. É irreal. E eles usam isso porque eles querem, né? Eles chegavam pra mim chocados. A Agatha ali, eu me choquei porque, assim, em Edimburgo, mas nem no Brasil, né? No Brasil a gente tirava a nota ruim, a gente encarava, é isso aí, né? Tirei a nota ruim, é isso aí. Eles chegavam exigindo na frente, ali, sem o menor respeito, chegavam pra mim, olha, professor, bom, eles tinham respeito de chamar de professor, professor Luzardo, eu não tirei a nota que eu queria, o que o senhor vai fazer a respeito? Carai. Meu Deus. Eu chego agora no médico, olha, eu não nasci no sexo que eu queria. Bora lá, de graça, eu quero agora. Pois é, basicamente é isso aí. Agora, Agatha, tu que me perguntou, né, na questão da pesquisa e tudo mais. Aí a gente tá falando de pós-graduação. Aí a pós-graduação é outro mundo, realmente é outro mundo. Particularmente aqui nos Estados Unidos, porque tu tem uma competição gigantesca, vem gente do mundo inteiro fazer doutorado aqui, é muito mais competitivo e tu tem uma seleção maior. Aí eu entendi por que também os americanos são é o único país no mundo que te pede para te fazer aquele GRE, para te entrar no doutorado. Por quê? Porque a graduação não vale nada aqui. Se tu for pegar as notas das pessoas, todo mundo tira 10 em tudo. Aí eles fazem o GRE, porque o GRE daí é um exame de verdade. Tu não pode colar, tu tem que ir lá, né, no lugar, faz na frente do computador. E aí que eles, com base nisso, que eles, não com as tuas notas, que eles te aprovam no doutorado aqui. E aí sim, aí tu tem pesquisadores muito bons, tu tem gente de qualidade, mas aí entra a questão do progressismo. Na psicologia, não adianta, tu tá no meio, né, no centro do progressismo, que são os departamentos de psicologia. Não existe terceira via. Não existe terceira via, não existe. E ainda pior se for relacionado com neurociência, porque aí tu pega, a maior parte dos neurocientistas não vem da psicologia, vem da física, vem da engenharia elétrica, esse tipo de coisa. São gente que não tem o menor preparo em política, em teoria psicológica, em, sabe, teoria de motivação política, esse tipo de coisa. Ou seja, eles compram o pacote esse do progressismo, assim, abraçam, me dá, essa é a verdade total. Então é pior ainda se tu for procurar neurociência, tu cai num vespeiro progressista, assim, impressionante. Claro, psicologia social também, só que aí psicologia social é abertamente, na psicologia, na neurociência é mais fechada, eles não admitem, assim, eu sou progressista, mas eles vão defender as ideias até mais do que os psicólogos sociais. Ô André, só uma palavrinha pra você. Neurosexismo. É?
Pois é, tu vai ver essas coisas aí, entendeu? Os debates, por exemplo, eu lembro quando saiu, talvez o Eli lembre, eu não sei, Agatha, se tu viu esse paper, saiu um paper tempo atrás que falava alguma coisa no sentido de que mulheres que tinham tido mentores homens se davam melhor do que mulheres que tinham tido mentores. Vocês não têm ideia da repercussão que deu no meu departamento aqui, de Psychological and Brain Sciences. Rolou e-mail, assim, de professores, assim, dizendo, vamos usar esse momento para ensinar os nossos alunos o que é uma pesquisa enviesada, uma pesquisa machista, sexista, sabe? E teve uma mulher, isso eu até queria ter ido falar com ela lá, eu acho que ela já se aposentou até meio, talvez forçadamente, aqui da BU, que respondeu dizendo assim, com uma one-liner, assim, uma linha de resposta, era algo do estilo, que reação patética de um estudo obviamente esperado, e ponto final. Eu vi algo similar quando saiu aquele estudo de AI, de inteligência artificial, que achou que era a cara média do viado, que é a minha cara, inclusive. A menos gorda. E aí, aí eu tenho um texto sobre isso na Gazeta, o título é Racismo Estrutural, Teoria Queer, Infiltração Ideológica põe em risco pesquisa científica. E eu vou só ler assim, para o benefício dos ouvintes, o que eu falei sobre esse caso aí que o Luzardo citou. Um artigo de 3 cientistas da Universidade de Nova York em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, foi removido pelos próprios autores, que são um homem e 2 mulheres, de uma revista do grupo Nature em 21 de dezembro de 2020. O artigo propunha que cientistas mulheres se saem melhor quando são orientadas por homens. A conclusão é politicamente incorreta demais para permanecer de pé. Na opinião do psicólogo social Lee Jusing, a remoção foi puramente ideológica. Ele disse, isso é censura pura e simples, não importa o quanto a Nature tente disfarçá-la. E foi retratado pelos próprios autores, mas ficou bem na cara que foi por pressão ideológica. Não tinha motivo para eles retratarem. E foi uma divulgadora de ciência, né, o mundinho que eu ocupo. Aliás, eu e Luzardo, eu vou incluir a Agatha também, a gente é os proibidões da divulgação científica. Não tem lá no Funk Carioca a versão proibidão e a versão baunilha, que pode ir pra TV? A gente é o proibidão da divulgação científica. Se é que a gente usa ainda a divulgação científica, eu até fiquei com ranço, pra usar a palavra na moda. Eu também, mas é previsível, até tu sabe o que eles vão escrever, e é assim, não sei, é uma coisa tão bobinha, me lembra assim, professora de primário, sabe, professorinha, assim, olha que bonitinha, não sei o que, sabe, é uma coisa que... Eu observava lá na URGS os meus colegas da genética, todos com um enorme tabu sobre determinismo biológico, determinismo genético. Eu falei, mas gente, o que é isso e por que é errado? E por que é tão errado assim? Porque se a pessoa tem a mutação da Coreia de Huntington, é determinístico, ela vai ter a Coreia de Huntington. E é triste, mas tem a mutação, tem a doença. Qual é a parte que isso fica errado ou que é tabu? E aí a gente sabe que as outras características complexas são um monte de genes participando, cada um com um pequeno efeito. Então, em que parte entra determinismo é uma coisa horrenda? Claro que tem motivo para isso, sim, teve racismo científico. O negócio é que eles exageravam a importância da raça, achavam que determinava assim, tudo na mente da pessoa. Nada era cultura, tudo era biologia. Claro que isso não tinha como estar correto e claro que isso justificou atrocidades das maiores da história. Mas o que me irritava era essa... Você falou do Russell. Russell tem uma expressão que quando eu li, eu passei sempre a usar, não tem uma boa tradução, é muddle-headedness. É tipo cabeça de lama. É obscurantismo, talvez uma tradução obscurantismo, boa. E eu acho que você estava falando que não aconselha os nossos ouvintes a fazer o seu andar do bêbado pela sua carreira, que foi meio isso, né? Mas na verdade, eu respeito muito isso, porque é justamente o contrário de tudo que tá errado. E agora, eu tô prestes a escrever o meu 100º texto na Gazeta do Povo, e vai ser sobre a crise da pesquisa do Alzheimer, que tem tudo a ver com exagerar a importância do peer review, né? Eu acho que é um dos problemas ali, além da fraude, mas é um dos problemas. Sim, olha, assim, voltando um pouquinho porque a Agatha tinha começado, né, e também essa questão, da minha trajetória toda errada, assim, tem seu lado bom, eu concordo plenamente, e eu fui voltado pelo meu interesse, assim, onde eu me interessava, eu me metia, só que falhei, talvez, em programar, né, minha carreira melhor, assim, eu não me dei conta de que o mundo real não é isso aí, né, não é essa vida romântica, assim, tu precisa pagar as contas, precisa conseguir um trabalho,
trabalho e tudo mais, é diferente. Mas teve esse ponto bom de que realmente eu já andei por tudo que é ambiente, assim. Eu sou muito alto, high openness, né? Eu sou muito alto na abertura. Então eu topo todas, assim. Agora um pouco menos, porque eu já tô ficando mais velho, mas eu topava mais antes. E aí me levou, né, a viver em vários países e, tipo, seguir vários caminhos, apesar de eu nem ser, assim, um gênio, né, e apanhei na matemática lá, mas te coloca no teu lugar, entendeu? Passar por um desafio desse, assim, foi bom. E essa alta abertura a experiências, que é um dos 5 componentes da personalidade, pelos modelos mais confiáveis que a gente tem agora, também predispõe as pessoas a serem mais progressistinhas. Se explica, você é uma ovelha desgarrada do progressismo? Um pouquinho, né, mas eu acho que tu também, acho que a gente... eu também. Meio que, né, eu acho que todo mundo, né, que vai por esse caminho da ciência, por exemplo, até pela tendência já psicológica, né, de ser high in openness e tal. Embora eu não sei se o pessoal da ciência seja high in openness, eu tenho minhas dúvidas. Pelo menos da matemática não são, né? Com certeza não são high in openness. Mas, sei lá, pelo menos assim, tolera mais diversidade, esse tipo de coisa, né? E pelo fato do ambiente mesmo ser progressista. Então eu lia muito, eu acho que a gente já conversou até que eu lia muito Bertrand Russell, e o Bertrand Russell, pra época, ele era altamente progressista, né? Embora ele não comprava marxismo, nem essas histórias todas aí que às vezes vêm ligadas com o progressismo. Mas, assim, a única coisa que eu tinha minhas reservas era justamente quando eles começavam a negar a ciência. Mas eu baixava o faixa, eu não criticava muito, eu me autocensurava justamente por o respeito ideológico, né? Pela minha identificação com o progressismo, que na época eu nem chamava de progressismo, eu chamava mais assim de esquerdismo mesmo, né? E aí, assim, eu acho que eu já estava em Londres fazendo o meu PhD, deve ter sido lá por 2014, que eu notei esse aumento muito grande, né, do progressismo, assim, e eu vi que isso tinha tomado proporções realmente mega. Até então eu já conhecia a crítica que eles faziam, por exemplo, ao QI, as diferenças de sexo, determinismo genético, esse tipo de coisa, já conhecia, mas eu pensava que isso era uma coisinha mais restrita ao meio acadêmico. Quando eu vi que isso tomou proporções, assim, de, não, mas agora todo mundo tá falando sobre isso, uma obsessão com raça, né, aqui nos Estados Unidos é uma obsessão com raça, assim, impressionante, e dando essa abordagem completamente errada, anticientífica até, né, sem a menor base científica, eu resolvi que, não, peraí, vamos ler. E o divisor de águas, assim, maior, foi ter lido Adam Smith. Isso sim. Legal. Isso eu vou te dizer porque era a única coisa que restava, que me apegava ao progressismo, era a questão econômica. Aí eu tenho que botar a culpa no Bertrand Russell mesmo, porque ele me doutrinou na questão do socialismo, ele era bem socialista, ele criticava, né, o modelo, assim, de salário, esse tipo de coisa, e ele era favorável a um socialismo. Ele não dizia exatamente qual, mas ele era favorável a um tipo de socialismo. E eu comprei essa história, assim, total, por devoção ao Bertrand Russell, mais que nada. E quando eu li Adam Smith, caiu a ficha, porque aquele pensamento dele evolutivo, né, da mão invisível, que ele só cita uma vez no livro, mas isso eu já tinha encontrado na evolução, que eu não era nenhum ignorante da evolução, e aí que eu me dei conta, mas esse cara, na verdade, patrono da evolução, é esse cara aí, antes do Darwin, antes de todo mundo, o cara teve essa sacação aí de que tu não precisa estar trabalhando pro bem comum pra te, na verdade, fazer o bem, né? Tu pode ser movido pelo teu egoísmo e a sociedade acaba desenvolvendo relações comerciais e tal, que melhora a situação pra todo mundo. Aí eu notei, essa história toda de socialismo e não sei o que, do progressismo, isso aí tudo é balela também? Então não tem mais nada aí, tchau. É interessante, essa parte econômica pra mim foi mais recente, mas eu li a autobiografia do Bertrand Russell em 2006, quando eu tava na graduação. E assim, eu não vou dizer que eu idolatrei ele, mas eu virei membro da Bertrand Russell Society. Quando eu fui pra Cambridge, eu era membro da Bertrand Russell Society. Eu lembro direitinho quando eu escrevi o e-mail que eu parei de pagar. Aí eles tu não tá pagando a sua anuidade aí? Aí eu falei, não, sabe por quê? Eu tava em Cambridge, quando eu tava indo, eu pensei, não, eu vou visitar todos os lugares que o Russell morou, não sei o que, não sei o que. Aí eu escrevi assim pra eles, não, eu tô saindo da Bertrand Russell Society porque eu não quero ter nem a impressão de que eu estou num culto à personalidade do Russell. E mais tarde, em 2017, depois que eu voltei pro Brasil, eu traduzi uns 70% de um livro que ainda tá aí, uma tradução que podia sair, mas eu tenho que entrar em contato com a editora, do Neven Sesardić, que aliás é um filósofo croata que toca na questão da raça sem nenhum medo. Ele é um filósofo conservador, que já é uma raridade. E o Neven, ele tem esse livro que eu estava traduzindo, o título é Quando a Razão Tira Férias, Filósofos na Política. E ele inclui, inclusive, as gafes do Einstein defendendo a União Soviética, não só do Russell. Então ele inclui o Russell. Russell tem uma carta vergonhosa para o Ho Chi Minh, o ditador do Vietnã. Não sabia dessa. Tem uma carta vergonhosa para o Ho
Chi Minh. Nunca conheço seus ídolos, né, André? Exato. E o Russell, ele mudou de ideia sobre o comunismo porque ele foi lá ver como é que tava a coisa. E ele conversou com o Lenin, tem até no YouTube, tem lá um videozinho de 2 minutos, Bertrand Russell falando com o Lenin, e o Russell contando que o Lenin parecia um psicopata. Ele falava assim, com tesão em matar gente. Isso. Aí ele viu como era a coisa na prática. E ele deu uma maneirada no defender o comunismo. Um padrão que eu observo, normalmente em pessoas que tipicamente são liberais ou libertárias e se colocam como críticas ao progressismo, é que quando eu vou ver a história dessa pessoa, e aí eu posso colocar eu ali, outros amigos meus, talvez até o Luzardo, no começo parece mais que o progressismo ele chega como a resposta que você dá ao conservadorismo. Então tem aquela ideia que a gente até trabalhou no último vídeo da gente, com ex-militante de direita e ex-militante de esquerda, de que da mesma forma que a pessoa se fala, eu não sou de direita, então eu devo ser de esquerda, a pessoa pensa, eu não me sinto conservadora, eu não sou conservadora, eu não me vejo como conservadora, então qual é a outra opção? É ser esquerda ou progressista. E aí a pessoa vive aquilo por um tempo, até perceber tudo isso, né? Até conhecer os Lenins da vida aí, e aí percebe, tem um problema aqui. Aí se constrói enquanto liberal, enquanto libertário, etc. Mas eu vejo esse caminho. Foi assim pra você mais ou menos, ou aquela história, coisa bem... Como é que você se identifica? Quais são seus pronomes? Não, mentira, não é isso não. Eu ia dar aula agora também no verão, mas no fim, a história do visto aqui é complicada. Tô esperando sair o green card, então não me deram o trabalho no final. Mas eu cheguei na primeira introdução, assim, onde eles foram dar uma introdução aos professores, um cursinho de verão aqui na BU. E era uma mulher, não sei se ela era pedagoga, o que ela, mas ela abriu a introdução dela, né, uma palestra pra nós, e ela abriu assim, meu nome é fulana, não sei o que, meus pronomes são she, her, e eu disse, puta que pariu. Eu juro, gata, nunca imaginei. Olha, é o ponto que a gente chegou, né? Foda, tipo, já aconteceu. Chegar em mim e perguntar quais são seus pronomes. Isso é tão ofensivo pra uma pessoa transexual. É tipo, eu não tô deixando claro o suficiente. Como assim? Pois é, aqui tem, né, esses que não querem deixar claro, mas aí tu vê que a intenção é chocar, né, e outra história. Mas voltando à pergunta, na verdade, a parte política mesmo, eu tenho muito pouco interesse. Eu até li, faz pouco tempo atrás, eu li aquele livro do Jerry Miller, Conservatism, que ele faz, assim, um apanhado, né, de pensadores conservadores e tal e tudo mais, e tem coisa boa ali, tudo bem, só que, na verdade, assim, essa história, eu não me interesso muito, nem pelo ponto liberal, nem pelo ponto conservador. Eu gosto dos fatos, eu gosto da ciência, onde quer que caia as coisas, eu quero entender como é que elas são. Eu acho que é um problema, mesmo que seja liberal, mesmo que seja conservador, é um problema porque já te limita, né? Tu vai tentar interpretar um mundo com essa lente aí. Eu não tô dizendo que eu não faça isso, né? Obviamente que eu devo fazer um certo nível, mas eu não me interesso. Quando eu me pego fazendo isso, eu tento remediar, tento consertar um pouco. E eu não quero, né, defender um ponto, assim, de eu sou conservador ou eu sou liberal e fazer uma distinção gigantesca. Não, esse cara aí não tá sendo liberal o suficiente e tal. Eu prefiro analisar cada afirmação por seu próprio mérito. Eu sei que é difícil, porque no final das contas tu precisa de uma filosofia de vida, né, pra te viver e tal. Eu busco isso em outras coisas, eu busco isso na filosofia, eu busco isso na história, eu adoro a cultura grega, antiga, clássica, né, eu até fui na Grécia em 2015 e fiquei, assim, chocado que os próprios gregos de hoje não sabem quase nada da Grécia deles antiga lá. A questão de religião, por exemplo, se eu fosse seguir alguma religião, eu seria politeísta, eu acho muito mais interessante, tem muito mais coisa ali legal, mitos muito mais, assim, ricos, né, em história. Os deuses gregos, eles eram uma novelinha mexicana aquilo ali, né, devia ser a Netflix da época. O que Hermes anda fazendo? Né? E eles eram falhos, e pelo menos ser falho é algo que não afronta tanto a lógica quanto dizer que é onipotente, onipresente, não sei o que, onisciente. Teve uma épocazinha, por causa de debates no Orkut, que eu me aventurei a tentar fazer uma demonstração lógica de porque que isso não é possível. Eu acho que é boa, eu nunca submeti, eu acho que eu mostrei pra um amigo lógico. Ele não tinha muito o que comentar, eu acho que pra ele era um assunto chato.
André, uns minutinhos atrás a gente conversou sobre divulgação científica e teve um assunto que pipocou nessas últimas semanas que envolve psicologia, que são polêmicas envolvendo antidepressivos. E antes que a gente chegue na polêmica em si, eu queria que você tentasse, a partir daquilo que você sabe, explicar para o ouvinte quais foram as ideias e teorias que se tinha entre a relação entre medicamentos, né, psicofármacos e depressão, quais eram as perspectivas que existiam, quais foram as críticas que surgiram, como é que isso foi evoluindo até chegar onde a gente está hoje. Eu não sou um expert nessa área, né, mas eu me interesso bastante. Eu entrei na psicologia com a intenção de ser clínico e psicanalista, de fato. Eu tinha lido Freud e achava que aquilo ali era a resposta. Mas a verdade é que ninguém sabe. Essa área da psiquiatria, das doenças mentais e tudo mais, é uma grande incógnita, em geral. Então isso, né, não é só da questão da depressão. E até a maneira como a gente classifica as doenças mentais, né, é uma maneira que a gente importou da medicina, mas que não deveria, talvez, ser. Não deveria se pensar, por exemplo, de que a pessoa tem depressão ou ela não tem, ou ela tem transtorno bipolar ou ela não tem, sabe? Fechou um diagnóstico ali, pá. É muito mais parecido com personalidade. É uma questão, assim, de medir eixos, né, onde a pessoa tem um pouco mais de depressão ou um pouco menos. Tu tá no eixo da depressão, tu ocupa um ponto ali. No eixo da psicose, tu ocupa um outro ponto ali. E assim tu vai te informando. Então, uma pessoa que realmente tem esquizofrenia, sei lá o que, ela tá ali num eixo, no extremo, né, do eixo da psicose ou psicoticismo, esse tipo de coisa. É uma maneira melhor de entender, eu acho. Mas aí tem que ter mais pesquisa e tudo mais, e a questão do DSM-4, uma questão meio política, agora já tá no DSM-5, né? Mas é um modelo que a gente ainda usa, então vamos lá. Mas, na verdade, na questão da fisiologia, né, por trás das doenças mentais, a gente tá no escuro, em quase tudo. Sim. E uma coisa, Luzardo, se você parar pra pensar, quando a gente pensa em fármacos em geral, não só psicofármacos, muita coisa é meio misteriosa. Então, muitos medicamentos a gente não sabe com precisão como eles funcionam, só sabem que eles funcionam. E como a gente sabe que eles funcionam, a gente continua usando. Então, imagina um livro de fantasia, pode ser Harry Potter. Ninguém naquele mundo do Harry Potter sabe por que é que quando você aponta pra um objeto com a vareta e você fala Wingardium Leviosa, o objeto flutua, tu não sabe por quê, mas sabe que acontece, aí continua usando e ensina os outros. É uma coisa por esse sentido. Então, é mais óbvio pra mim que esse vai ser o caso com psicofármacos. Porque se a gente já tem esse mistério com medicamentos no geral, quando a gente tá falando de mente, de cérebro, se a gente não sabe como é que a mente, se ela sequer existe, funciona, como é que a gente vai saber como é que ela vai ser alterada exatamente por esses medicamentos, sabe? Isso. A gente no máximo vai ficar nessa tentativa e erro e saber que tal coisa mexe de tal forma nela, mas não vai saber como. Não, essa é uma ótima, falando assim de um pensamento bayesiano, essa é uma ótima prior, né, para interpretar toda a medicina, eu acho. É excelente. É a maneira como a minha prior também. E eu até comentei com ele um pouco, eu acompanhei esse debate da ivermectina, né, e tal, tudo mais. É uma coisa que, por exemplo, antes de ter surgido esse debate, minha prior é de que isso aí não ia funcionar. Por quê? Porque todos os remédios que a gente tentou, particularmente antiviral, tem um efeito pequeníssimo. O que funciona é vacina. Vacina, sim, porque a gente está basicamente, assim, hackeando o sistema imunológico humano, né? Então, tu tá usando o próprio sistema imunológico humano a teu favor. Agora, um remédio, uma medicação, pode ser, eu até acredito que a ivermectina, assim, se os caras forem fazer um teste realmente clean, tudo direitinho, by the book, vai dar um efeito talvez maior que o placebo, sabe? Mas o tamanho desse efeito, talvez é por isso até a briga tão grande, porque o tamanho vai ser tão pequeno. E já teve, né, aquele Tamiflu na questão da gripe, né? Eles testaram também, então foi aprovado, tá aí e tudo mais, mas ele diminui um dia os sintomas, sabe? Pô, um dia. Melhorou a tua vida porque tu ficou um dia menos gripado. E tem gente que debate até isso, que talvez não melhore em nada. Enfim, com depressivo, antidepressivo ou com qualquer psicofármaco foi mais ou menos assim. O pessoal foi tentando, né? Dá aí alguma coisa. Não sei nem qual é o mecanismo de ação. Dá esse troço aí. Funcionou. Até aí tem que dar um passo para trás. Funcionou, assim, com psicofármaco é mais fácil, porque tem como tu fazer uma trial, né? Uma RCT de verdade, um Randomized Control Trial. Que nem todo mundo aqui faz Wizard, não faz CNA, não faz CCAA. Explique de novo isso.
ok, ensaios randomizados controlados, eu acho que talvez essa é a tradução, que tu pode usar, né, um grupo placebo, dar um placebo de verdade, uma pílula de açúcar ou de farinha, alguma coisa assim. Com psicoterapia tu não consegue nem fazer isso, né, porque o que vai ser a psicoterapia placebo? Então tu já tem um problema aí gigantesco. Mas com o psicofarma é mais fácil, dá pra ti, pelo menos tem isso. Mas aí a questão da química cerebral, né, o que tá realmente envolvido ali. E no final, eu acompanhava esse debate quando eu estava na psicologia, então no final da década de 90 surgiram esses, pouco antes, né, no início da década de 90 surgiram esses fármacos inibidores da recaptação da serotonina. Então o que eles fazem, explicar para vocês obviamente sabem, mas os ouvintes talvez não saibam, a ideia desse fármaco é que ele tem a fenda sináptica ali, né, um neurônio que está passando informação para o outro, e nessa fenda sináptica se libera a serotonina. Então o neurônio anterior que está passando para o neurônio posterior, ele libera a serotonina fica ali na fenda sináptica um pouquinho, tem que ser absorvida pelo neurônio posterior, o neurônio que vai receber a informação. A teoria era de que gente com depressão talvez tem ou pouca serotonina ali, ou a recaptação, porque também custa caro, né? Qualquer coisa no organismo custa caro produzir, então tem que reciclar. A fenda sináptica recicla aquela serotonina que tem, então ela reabsorve. Não existe serotonina grátis. Exato, não existe serotonina grátis. E a fenda sináptica absorve de novo a serotonina. Se absorver muito rápido, a serotonina ficou ali muito pouco tempo, não conseguiu agir o necessário, né? Tempo necessário. Então esse medicamento se supunha que inibia a recaptação, então deixava serotonina ali na fenda sináptica por mais tempo. E aí o pessoal via que isso funcionava, né? Que tinha um efeito maior que o placebo na depressão. E eu comprei essa ideia também lá no final, até porque é uma das melhores explicações, né? Para quem gosta de uma explicação factual, quantitativa, biológica, e não um blá 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 de que a tua mãe te traumatizou, tu não passou pelo complexo de Édipo da forma necessária, tu não reprimiu aquilo direitinho e tal. Para quem gosta de uma explicação científica, eu adorava. Então, eu comprei isso. Só que o que eu fui ver anos mais tarde, foi que quando tu via essa diferença entre o placebo e o antidepressivo, esse inibidor da recaptação de serotonina, a diferença era muito pequena, muito pequena. Era uma questão de 2 pontos nessa escala aí, Hamilton Scale de depressão, mas os caras fizeram com outras, tem um inventório Beck também de depressão, e também dá uma coisa assim muito pequenininha a diferença. Ou seja, a maior parte do efeito que tu tem com antidepressivo vem do placebo. E não só do placebo, tem outras coisas, porque, aliás, aqui, deixa eu fazer um parênteses, porque é uma coisa que quando eu publiquei isso no Raciocínio Aberto, teve um monte de gente que não entende isso aí. Uma coisa é a resposta da pessoa ao medicamento, outra coisa é o efeito do medicamento. Então vamos fazer essa diferenciação. O que é a resposta? Tu deu um medicamento pra pessoa e tu notou uma melhora em alguma escala lá. Melhora ou piora, sei lá. Tu vai notar aquela resposta do organismo. Mas qual é o efeito do medicamento? Bom, aí tu tem que descontar as outras coisas que podem estar tendo também um efeito nessa tua melhora. Uma delas é o efeito placebo. Então tu desconta a resposta que a pessoa teve com o placebo da resposta que ela teve com o medicamento. Essa diferença é o efeito do medicamento. E qual é o efeito placebo? Aí as pessoas dizem, o efeito placebo é que tu conseguiu, né, ali no grupo placebo. Não, essa é a resposta ao placebo. O efeito placebo tu só conseguiria se tu tivesse um grupo com placebo e um grupo com nada. Absolutamente nada. Não deu nada pra essa pessoa. Aí sim, e tu vai ver que o grupo que recebeu nada geralmente melhora um pouquinho também. Por quê? Principalmente com doenças mentais. Porque só a passagem do tempo já melhora. Então o efeito placebo, na verdade, é a resposta do placebo menos a resposta com nada. E aí quando os caras fazem essas pesquisas, eles veem que na verdade o efeito placebo é muito pequeno. Porque a pessoa melhora normal também. Só pela passagem do tempo. Passa, sei lá, 2 meses por aí e tu testa de novo, tu tá melhor. Um pouquinho melhor, né? Então, eu queria fazer essa diferenciação aí. E aí, o que acontece? As pessoas começaram a se perguntar, olha, mas vale a pena então dar esses antidepressivos, né? Porque eles têm também, não é que o inibidor da recaptação de serotonina, o Prozac da vida, não é que ele seja um placebo. Ele tem um mecanismo de ação que a gente até talvez nem saiba qual é, talvez não seja esse, né, da recaptação da serotonina, mas ele faz alguma coisa, ou seja, ele causa um efeito no organismo. Então vai causar efeito colateral. E aí, o que acontece? O debate é esse, só que são poucos os psiquiatras, na verdade, que estavam até cientes disso, né? O Eli escreveu naquele artigo dele para a Gazeta, e isso é uma boa oportunidade para espalhar esse fato, porque é fato, a diferença entre o antidepressivo e o placebo é significativa. Mas quando tu tem, sei lá, 10 mil
sujeitos em cada braço, né, o braço do placebo, o braço do medicamento, mesmo que a diferença seja minúscula, tem resolução estatística para ser uma diferença significativa. Então, claro, a diferença é significativa. Mas aí entra aquele outro conceito teórico de estatística, que é o tamanho do efeito. O tamanho do efeito é muito pequeno. Embora seja significativamente diferente, né, estatisticamente diferente, ele é pequeno. E é isso que eu acho que um monte de psiquiatra não entende, fica achando que não, mas funciona, então vou usar. Tá, mas se o efeito é tão pequeno, vale a pena? E tu tem efeito colateral, tu tem que pesar isso, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se eu entrei em detalhe demais, mas é essa controvérsia atual. Pois é, eu escrevi sobre essa controvérsia do efeito ser pequeno. Na verdade, eu fiz duas coisas. Eu resumi com as duas revisões, e depois eu dei uma hipótese de origem que explique por que existe a depressão. Mas o que está tendo agora essa semana passada para cá, é uma coisa nova sobre... E a imprensa está botando de um jeito mais simplificado. Está caindo aquela coisa de que é um desequilíbrio químico no cérebro. Que quando era falado desse jeito, já era uma simplificação em si. Então, é o negócio da recaptação da serotonina. Teve algum estudo novo com o mecanismo lá, da droga lá na fenda sináptica? Não, então, esse estudo novo, né, que saiu, isso é uma outra questão, justamente. Tem a questão da eficácia dos depressivos, que ele tratou no artigo dele, e tem esse novo artigo aí, que estava tentando buscar evidências para a teoria de que é uma falta de serotonina ali na fenda sináptica. E o que eles fizeram? Obviamente, a única maneira de tu ver isso seria, sei lá, implantando um eletrodo numa pessoa viva e medir exatamente a quantidade de serotonina na fenda sináptica, que é praticamente impossível. Então, eles usam o que chama de proxies, né? Que são, assim, medidas que estariam relacionadas com a quantidade de serotonina na fenda sináptica. E foi o que essa revisão sistemática, eles mesmos não fizeram pesquisa nenhuma, eles só juntaram as outras pesquisas, né, que já foram feitas, tentando buscar várias dessas proxies. Então, eles usaram coisas como mediam até a produção de serotonina, né, no sangue, ou do triptofano, que é o aminoácido que gera a serotonina, mediram até a expressão de um gene, né, que controla a regulação da serotonina, várias dessas proxies aí. E buscaram estudos que estavam medindo isso e ver se eles tinham relação com a depressão ou não. E eles não conseguiram encontrar evidência. Nenhum estudo que eles olharam, a média, né, os estudos não mostravam que havia uma relação tão forte assim entre essas proxies e a depressão. Então, o estudo foi um pouquinho mais além e já saiu dizendo que eles desprovaram, né, a teoria do imbalanço químico, pelo menos da serotonina, né? E aí, claro, tu tem a galera, o outro lado aí, como sempre, o lado pirado, basicamente, que acha que doença mental não existe, que é tudo uma questão de, sabe, da opressão do capitalismo, do machismo, do sexismo, e que medicalizar as pessoas é simplesmente tentar dopar as pessoas para que elas virem robozinhos, né, e aceitem o sistema, aceitem o machismo, aceitem o racismo. Tem essa galera aí. Tem uma galera ainda mais louca, que são os cientólogos, né, do Tom Cruise é o maior expoente aí dessa história, que eu li aquele livro ele não menciona a psiquiatria, assim, eu pelo menos não lembro, mas é o Dianetics. Você leu isso? Anos atrás eu li e fiz escrevi tu até acha aí na internet, tá, nos blogs antigos meus, e basicamente a cientologia acha que toda essa história de psiquiatria é uma besteira, né, porque o L. Ron Hubbard, o pai da cientologia, ele era meio freudiano, ele copiou as ideias do Freud, ali pra inventar aquela loucura dele dos engramas e não sei o que, ele copiou, literalmente é uma cópia do Freud, só trocou os nomes ali, e aí eles acham que não existe imbalanço químico, nada a ver, sabe? Para eles, a psiquiatria é realmente uma teoria da conspiração para dopar as pessoas. Esse grupo é aquele que incorpora o Odair José. Na primeira oportunidade que vem um estudo desse, fala: pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. É por aí. Eu nem sei qual seria o contrário dele, então. Você que é mais velho, você me ajuda a dizer quem seria o contrário. Olha, eu só sei que o Tom Cruise, na verdade, tá muito perto da galera do Foucault. A galera que segue o Foucault, assim, abraça quase a mesma coisa. Com a ideia de que a doença mental também não existe, é tudo uma opressão do sistema e tal, blá, blá, blá. Sim. E aí, essa gente aí se juntou. E parece que a primeira autora desse trabalho aí é meio que dessa galera do Foucault. Eu não sei. Chequem, por favor. Não sei se eu tô
tô passando fake news aqui. Mas o fato é, seja lá qual for a ideologia dela por trás, o fato é que realmente, já todo mundo sabia, até porque ela não fez estudo nenhum ali, ela só juntou outros estudos mostrando que realmente não tem muito suporte para a teoria essa da serotoninérgica. Agora, dizer que não existe nenhum imbalanço cerebral numa pessoa que está sofrendo de depressão é tão retardado quanto afirmar, assim, dizer que não, o antidepressivo é a solução final, a gente encontrou a solução aqui. É óbvio que existe, né? Nós agora, aqui conversando, a gente está criando vários desbalanços químicos aí no nosso cérebro e tem várias diferenças, né? Neurofisiológicas, cada um tem o seu próprio cérebro. Obviamente que o teu comportamento está sendo mediado por essa neurofisiologia cerebral. Então, se vai haver no futuro uma pílula que tu toma e resolve a depressão ou não, é possível. Uhum. Se é plausível, aí já é outra coisa. Outra crítica é que a depressão é multifatorial, tem várias causas e tudo mais, que eu também aceito, acho que é por aí também. Mas a questão é que agora, quando se testa, a gente não faz essa hipótese. O inventário Beck ou esse Hamilton Scale é o que a gente está usando como medida de depressão. Então, se tu vai usar isso para provar que o antidepressivo funciona, ou pelo menos, né, significativamente maior que o placebo, tu tem que aceitar que essa é a medida de hoje. Mas não quer dizer, óbvio, não quer dizer que, mesmo que a teoria do serotonina seja completamente afurada, eu até escrevi, o último post que eu falei sobre isso, disse, olha, duas coisas que dá para mostrar, para salvar a teoria serotoninérgica. É só mostrar que os antidepressivos serotoninérgicos, esses, na verdade, não estão inibindo a recaptação de serotonina, que é perfeitamente possível, perfeitamente plausível até, que estejam agindo por outro mecanismo, sabe? E mostrar que essas proxies, né, que eles usaram nesse último estudo aí, não tem relação nenhuma com a produção de serotonina na fenda sináptica, que também é perfeitamente possível que esse seja o caso. Ou seja, ainda dá para resgatar até a teoria serotoninérgica da depressão, dá para ser resgatada. É a mesma coisa para a teoria beta-amiloide do Alzheimer. Essa fraude que aconteceu não significa que ela caiu. A hipótese beta-amiloide, melhor falando. Essa discussão, até sobre questões multifatoriais envolvendo depressão, isso daria um episódio inteiro, porque realmente não dá para você excluir o ambiente da equação. Cada pessoa pode ter uma tendência maior ou menor a isso, mas será que tal pessoa num ambiente diferente teria se desenvolvido dessa forma? Teria tido esse gatilho? É toda uma discussão sobre esferas de análise que iria muito longe. Agora, sobre essa polêmica em si, o que eu percebo que acontece, assim, dessas pessoas que estão muito preocupadas com o estudo, né? Alguns psiquiatras dizendo, não, ninguém está dizendo que antidepressivo não funciona, ninguém está dizendo que não existe uma base biológica para aquilo. Costuma caminhar nesses discursos aquela preocupação e aquele apego até, que é com a capacidade de você demonstrar um elemento material à experiência da depressão, para que as pessoas levem ela a sério. O que é que eu quero dizer com isso? Sabe no início do curso também, quando o professor mostra aquelas imagens comparando a atividade cerebral de uma pessoa com depressão e sem depressão? Fazem isso para chocar os alunos, né? Olha, essa imagenzinha toda escura, essa imagenzinha toda brilhante. Entende? Eu acho que para além do valor técnico, eles fazem isso para já dar uma cortada naquelas pessoas que podem entrar ali dizendo, depressão é frescura, depressão é falta de Deus, depressão é você querer atenção. Então, você trazer um estímulo visual daquela forma, você está mostrando um traço material daquilo, é um incentivo que as pessoas levem aquilo a sério. E existe uma preocupação dentro da psiquiatria e da psicologia que as pessoas levem a depressão como algo sério, real, que precisa ser tratado. Então, quanto mais argumentos você tiver que sejam materiais, digamos assim, isso em paralelo com questões multifatoriais, de ambiente, questões sociais e tudo. Mas você ter coisas materiais para mostrar, olha, existe tal desbalanço químico aqui, existe tal pesquisa mostrando tal diferença na atividade. Isso acaba sendo indispensável para essas pessoas que se preocupam que a depressão seja um problema que seja levado a sério, elas têm esse apego com isso. Então, quando a gente começa a questionar algumas coisas, algumas premissas, algumas teorias sobre isso, causa um desbalanço muito grande. Que a pessoa está com esse desespero de que, meu Deus, isso aqui quer dizer que daqui a pouco vão dizer que é para parar de dar para qualquer pessoa antidepressivo e tal coisa. E assim, é a mesma história com basicamente tudo que a gente trata aqui. É muito lulismo e muito bolsonarismo. Eu ia dizer isso porque o Eli, dentro de nós três aqui, acho que ele é o
melhor situado aí nessa coisa, porque a gente viu tudo isso aí no Covid, né? Na mesma coisa na pandemia, que é aquele medo, a ação por medo, né? Que é uma reação, na verdade. Então, a gente viu durante o Covid, era o quê? Um monte de gente que tem pedigree, né? Tem diploma de, sei lá, médico, até de pesquisador e tal, falar uns absurdos, assim, absurdo, básico, científico. Por quê? Porque eles tinham medo de que se eles não falassem aquele absurdo, eles estavam dando corda pro lado louco, pro lado do Bolsonaro, pro lado do, sabe, de coisa assim. Porque se tu vai agir com essa motivação, tu vai errar. Essa não é a motivação certa. Até por isso que eu te disse aquele lance de eu não querer me envolver muito com o mundo político, porque eu não quero ter esse bias aí, entendeu? E esse é o problema da maioria dos divulgadores científicos hoje. Como eles se identificam tanto com o progressismo, que eles não conseguem conceber, assim, que uma pessoa, pode ser que uma pessoa lá do conservadorismo ou do Bolsonaro até fale uma coisa boa. Eles não conseguem dar, assim, 1 milímetro de voz pro outro lado, porque, meu Deus, isso já seria muito... Então, aí aconteceu esse problema. Então, agora, com o antidepressivo, foi mais ou menos assim. O pessoal já vacinado, né, com o negócio de que, tem todo o lado do Tom Cruise, tem todo o lado do Foucault, essa piração toda. Se eu der só uma cordinha para eles, dizendo que talvez os antidepressivos não funcionem da maneira que a gente pensa que eles funcionam, aí vai explodir todo. Então, eu tenho que calar a boca, todo mundo, não, esse review tá errado, o antidepressivo funciona de verdade, tem um efeito gigantesco e é a solução dos problemas. Não, rapaz, vamos ser adulto, né? Não precisa entrar nessa bobagem aí. Um tema recorrente aqui no Toblock é o embate de nature versus nurture, natureza versus cultura, em que eu acho que o lado que junta maior influência com maior erro é essa insistência de construção social. E esse povinho que se agarra a qualquer questionamento, ou, na verdade, a evolução da neuropsiquiatria, das neurociências, das ciências cognitivas, eles se agarram a qualquer problema nessa pesquisa para afirmar uma construção social dos problemas psicológicos, psiquiátricos, né? Então, eu entendo, até você se descreveu assim também, Luzardo, eu entendo quando a alternativa é só um blá blá blá, como você falou, vê uma hipótese como a do desequilíbrio químico no cérebro e fala, ok, então deve ser algo assim mesmo. Mas eu vou até defender aqui que isso foi uma simplificação para falar para os jornalistas de ciências, como eu, e não uma coisa tão séria assim. A coisa mais séria é a questão que você já falou em detalhes, lá da recaptação da serotonina. É uma coisa bem específica. Porque, assim, quando as pessoas lembram de algum neurotransmissor, elas vão falar em serotonina, elas vão falar em dopamina, elas vão falar em adrenalina, mas tem um monte de outros. O glutamato não é só um tempero para salada, glutamato é literalmente um neurotransmissor. Tem peptídeos, tem um que eu só li um paper a respeito, que era sobre o sono, orexina. Essa tal da orexina controlava o nosso ciclo circadiano e a hora de dormir. Ela que desligava os nossos músculos enquanto a gente dorme, e é um problema nela, na neurotransmissão dela, que faz os sonâmbulos, que os músculos que não deviam estar se movendo enquanto se dorme, começam a se mover, a pessoa levanta, ou então tem aquele tremelique na perna. Né? Então, que inibe, né? Sim. E eu acho que essa hipótese, essa simplificação do desequilíbrio químico, é tipo a teoria do cérebro reptiliano, que já caiu também, ou a especialização dos hemisférios, que até hoje tem gente insistindo que o hemisfério esquerdo do cérebro é racional, o direito é emocional. Nada a ver isso. Nada a ver. E aí a gente não pode também exagerar ao descartar essas hipóteses, falando que não existe nenhuma especialização local no cérebro. E é mais ou menos isso que faz o Miguel Nicoleles naquele livrinho dele lá, que eu resenhei e meti o pau há mais de 10 anos. Enquanto você lia a Dianética, eu li o Nicoleles para criticar o Nicoleles. Eu almocei com ele em Lisboa uma vez. Foi. A minha impressão dele é que ele era o fanista da ciência. Verdade. Ele fala demais, ele quer muita atenção, ele gosta da atenção, gosta da controvérsia. E ele começa o livro passando aquela imagem do democrata que foi se manifestar nas diretas já, mérito dele, não tô falando que não é, mas ao mesmo tempo ele tem esse ufanismo, esse nacionalismo, não sei o que, e é tudo pelo Estado, e ele se envolveu pra caramba com o governo Lula. Assim, eu lembro que até teve uma rede social criada pra falar de ciência. Não dava em nada, não tinha nada de ciência ali, era só pura política. Não, eu ainda acho que ele, assim, tem seu mérito também, porque o cara, ele, bem ou mal, assim, ele é daqueles que fazem. Ele mete a cara e vai e faz, entendeu? Mas ele também gosta de vangloriar, então aí tu tem esses dois lados, né? Não adianta. Mas das pessoas que fazem, ele é uma delas, sem dúvida. Bem, tá aí o momento que todos esperavam no Toblock, eu sendo cancelado por ser ivermectiner. Quando você começou a falar, o Eli é ivermectina. O Eli é ivermectina.
Aí eu já olhei pra cara da Agatha e tava, eita! Mas eu dizer duas coisas. Uma que o Luzardo me avisou, que eu falei com ele em particular. Ele, cuidado aí com esse negócio de Ivermectina. Mas eu acho que eu mais acertei do que errei. Pra começar, o meu texto que mais chamou atenção, ele defendia assim, falava de uma eficácia, que existia uma eficácia para ivermectina, budesonida e fluvoxamina. Especialmente a fluvoxamina tem bastante segurança que tem algum efeito, até porque foi proposta a partir do mecanismo de ação, por uma neurocientista falando lá do retículo endoplasmático, então ela sabia o que estava falando. Budesonida não acompanhei muito, mas eu acho que eu acertei 66% das minhas... E outra que, a minha opinião não é diferente da sua, eu acho que há provavelmente algum efeito, e esse texto meu foi antes de revelarem as fraudes. E o que me irritava mais era o pessoal que ia lá na TV, ia lá no Twitter, eles chamavam um monte de atenção falando, não existe nenhum tratamento precoce, não tendo nenhuma generosidade interpretativa com o que se queria dizer com tratamento precoce. Então só de falar tratamento precoce virou um chibolete, para usar o termo, da tribo bolsonarista. Então se você colocar essas duas palavras juntas, você já era bolsonarista e cala a boca, tudo que você fala é negacionismo. E esse negócio de negacionismo, a gente tem um episódio inteiro aqui no Toblock sobre essa palhaçada de negacionismo. Então, tenho esperança que tenha algum efeito, mas eu sou muito mais cético a respeito do que o pessoal quer me pintar, porque eles desistiram de me cancelar falando do meu fracasso em Cambridge com meu PhD, e agora eles se agarraram à ivermectina como ponto de difamação pra mim. Como eu disse, a gente é os proibidões. Olha, eu acho que só, assim, as mentes mais brilhantes foram as que se meteram a fundo nisso aí. Teve aquele cara, né, Scott Alexander, que fez uma puta de uma revisão sobre isso, né? Tu fez isso também. Teve um outro cara lá, como é que era o nome dele? Sei, Alexandros Marinos. Isso, esse aí, Alexandros Marinos, sobrenome grego, né? Mas aí tem várias coisas interessantes, até que o pessoal da divulgação científica não faz a menor ideia. Como o fato de que quase todas as trials essas, para qualquer medicamento, é uma loucura, sabe? Tem muito lixo ali no meio. Tu tem placebo que não funciona, tem placebo que na verdade não era placebo, não fizeram bem, não randomizaram direito. Tem vários problemas, a coisa é muito mais, como é que se diz, assim, nebulosa e suja, né? O dia a dia da ciência é muito mais sujo do que a maioria desses divulgadores. Acho que publicou uma revisão e pronto, tá feito. Não, capaz. Não mesmo. Queria fazer um parênteses, porque a gente falou um montão de neurociência e tal. Eu só queria fazer um parênteses, porque eu até falei pra Agatha antes que eu queria tocar nesse assunto, porque foi um erro meu também. Pra te ver, a gente tá citando aqui vários efeitos colaterais das coisas, e esse foi um efeito colateral. Na melhor das boas intenções, a minha boa intenção era, vamos seguir o caminho da neurociência, né? Na psicologia, pra fazer uma psicologia científica. Vamos pensar neurociência. Vamos lá. E eu achava que essa era o caminho, né? Até pouco tempo atrás eu tinha esse pensamento. O que falhou, e foi aos poucos que eu fui me dando conta, é que o efeito colateral disso é que as pessoas realmente levaram isso a sério, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Até um pesquisador aqui me confirmou que o NIH, que é o principal órgão aqui que dá, né, bolsas de investigação, de pesquisa, que financia a pesquisa nos Estados Unidos, basicamente, eles não financiam mais nenhum estudo em psicologia que não tenha uma variável neural, que não tenha coletado dado neurocientífico. Pode ser fMRI, pode ser, ainda melhor se for, né, eletrofisiologia, qualquer coisa assim. Por quê? Porque eles adotaram essa posição que eu achava que seria benéfica. Agora, o que aconteceu? Na realidade, o que aconteceu foi que isso restringiu a psicologia só a esse mundinho da neurociência, reduziu tudo, né, ao que pode ser estudado com os métodos da neurociência, e isso, onde a gente está hoje em dia, é muito pequeno, é minúsculo o mundo. E apagou todo o resto da psicologia. Então, o podcast que a gente fez, eu e ele, sobre genética e inteligência, era uma coisa que era dominada por psicólogos até então, e hoje em dia saiu da psicologia e caiu nos braços da genética comportamental, porque os psicólogos basicamente perderam interesse, porque uma que não ganham mais incentivo para fazer pesquisa nesse sentido. Todos esses outros modelos de comportamento, até a minha área, que é de psicologia animal, coleta dados de animais, por exemplo, tá morrendo, definhando, porque todos me dizem, a gente não consegue mais grant, né, que é a bolsa de pesquisa deles aqui, se não colocar uma variável neurofisiológica. E não tem, né? Não tem, porque a neurociência está engatinhando ainda. E até, se tu for fazer uma metáfora, uma comparação com
com a física, por exemplo, seria muito parecido tentar explicar o comportamento, né, dos astros com base na física quântica. Não tem porquê. São duas esferas de análise completamente diferentes, têm os seus métodos, as suas, sabe? É óbvio que é tudo feito de átomo. É óbvio que é todo o comportamento humano passa pelos neurônios e química cerebral, tudo isso é óbvio. Mas se não explica um comportamento social, né, uma coisa tão mais complicada com base na serotonina, na quantidade de serotonina que está passando, não faz, é ridículo fazer isso. Mas infelizmente a gente comprou isso e é por isso até, essa é a minha opinião, é por isso que a gente vê um aumento tão grande nessa idiotice progressista, porque são questões sociais, psicológicas, né, que a gente tem interesse. Então, por exemplo, o age gap, a diferença de salário entre homem e mulher, por exemplo. É uma coisa tão básica que tu explicaria com, uma, estatística e dois, com psicologia, né, de diferentes interesses e coisas assim. Isso aí morreu. Tinha toda uma área que estudava de psicologia das diferenças individuais e tudo mais. Morreu porque só, assim, coletar comportamento, né, anotar com questionário, mas de uma maneira científica, quantitativa, isso aí perdeu o foco. Até a psicologia da personalidade morreu muito, porque o pessoal quer associar com neurociência, mas não tem onde é que está o traço consciousness, né, de alta conscienciosidade no cérebro. Está engateando isso aí. Até pode ter algum correlato, vai ter, óbvio que vai ter, mas agora onde que tá, não dá. E o questionário faz um ótimo trabalho com isso, sabe? Todas as investigações a gente tem questionário, e tá bom. Eu alerto isso, os psicólogos do futuro aí que estejam entrando na coisa, talvez não caiam nessa cilada. Eu entendo a reação, né? Tu não quer cair nas garras do freudianismo, do Foucaultianismo, dessa bobagem toda aí, mas se tu for pro outro lado extremo também, perdeu. Entendeu? Sim, eu entendo, até a biologia foi prejudicada por esse problema. É algo assim, que vem um método que é sexy. Tipo, o DNA é sexy e ver sequência de DNA é sexy, e aí matam a biologia, a morfologia, por exemplo, que é super importante até para fazer a pesquisa da genética, porque você vai correlacionar com o quê? Afinal de contas, você tem que medir bem, saber bem o que é que está no fenótipo. E aí o estudo do fenótipo sofreu o baque. É tipo um cientificismo interno à ciência, que tem que ser com o DNA. Se não for com o DNA, foda-se. E isso é um desconhecimento da história da ciência, porque se você vê lá, a própria história da genética é uma lição de humildade nisso. Porque o que o Mendel tinha eram ervilhas, ele literalmente cozinhava os dados dele. E o que ele viu e que levou a genética adiante a nascer, na verdade, foram padrões estatísticos nas ervilhas conforme ele fazia cruzamentos. Depois a genética continuou assim. Aí veio o Morgan, e o Morgan viu padrões também no fenótipo de moscas das frutas. Ele que começou com esse negócio de moscas das frutas. E hoje a gente tem uma medida chamada Centimorgan, que é tudo baseado em estatística, em ver os cruzamentos lá, que dá para ser traduzida em quantas bases do DNA. É uma medida de comprimento do gene, Centimorgan. E o cara fez isso com zero método molecular, zero método sexy. Aí, então, querem virar coisas de ponta cabeça quando fica exigindo que o estudo da psicologia tenha variáveis de neurociência. Ridículo isso. Eu vou fazer só um comentário, que eu acho que a gente já pode chegar nas considerações finais. E com certeza a gente eventualmente pode trazer você de novo. Você já me convidou pro seu podcast e eu já confirmo que eu vou. Acho que tem muita coisa que dá pra se extrair daqui. Lembra quando você falou sobre gurus? Isso dos gurus se relaciona com o dogmatismo que eu queria trazer aqui, que é o seguinte. A gente tá aqui o episódio inteiro metendo Pauli em Freud, se bem que ele gostaria, eu acho. Mas assim, como eu sou uma pessoa que interage não muito, mas razoavelmente com psicanalistas, eu também não sou aquela pessoa que diz que isso aqui tem que deixar de existir, coisa horrível. O que é que eu penso? Isso foi uma coisa que você falou pra mim também, sobre a importância, vamos dizer, do Freud em estudar coisas envolvendo sexo naquela época dele, especificamente. Quando você tinha um tabu muito mais pesado sobre esse assunto. Existe uma importância de você abrir as portas. Pode ser da melhor forma possível? Pode ou não, mas você tem que levar em conta as limitações que você tem naquela época. E, às vezes, você até abre a porta e cria outros problemas éticos, mas enfim. Qual é a minha questão? O que eu não consigo aceitar é que em 2022 você seja dogmático e se feche a tudo de novo que a gente aprende, por exemplo, sobre sexologia, se prendendo aquilo que Freud falou em 1905. Então, os 3 ensaios da teoria da sexualidade de Freud são de 1905. Pense em tudo que a gente descobriu em quase 100
120 anos. Gente, pelo amor de Deus, não dá pra ser dogmático. E claro que vieram outras pessoas trabalhando em cima do trabalho dele ao longo do século XX, mas você tem que ter uma mente aberta, no geral. Eu conheço psicanalistas que têm essa mente aberta, mas não é uma qualidade. As melhores qualidades que eu vejo em psicólogos, eu vou dizer pra você, não são aprendidas no curso, são aprendidas de outra forma. Essa humildade, essa rejeição ao dogmatismo, essa mente aberta. Você gosta de dizer, psicologia é curso de gente com mente aberta. Não, é curso de gente que vai pra lá pra confirmar as ideias que ela já tem. Isso não é ser mente aberta. Das coisas. Gente meio louca, geralmente... Sim, com certeza. Né? Mas você não concorda? Concordo, não. Aliás, eu ia te perguntar quem hoje em dia que tá seguindo mais ou menos, tu disse que já me falou do teu interesse em sexologia, eu tenho quase zero conhecimento dessa área, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas simplesmente voltou o tabu, né, mas agora dessa maneira progressista. Eu vejo aqui na graduação aqui na BU, assim, os meus alunos são crianças, completamente imaturos emocionalmente. Como eu te mencionei anteriormente, eu tinha 17 anos quando eu entrei na psicologia da PUC, e era eu lá e a mulherada, basicamente, tinham uns 4, 5 outros homens e o resto era mulher, 70 mulheres para 5 homens. Nossa, e por que será? Será que é a opressão feminina aí? Será que é a opressão que tá fazendo ter mais mulheres na psicologia do que homens? No caso do meu curso, o número de homens só diminuiu. Eu tô sorrindo agora pra vocês. Ele demorou pra entender. Vai pra cozinha e pro curso de psicologia, sempre foi assim. Eu culpo o feminismo sistêmico, acho que, né, isso de nos botaram. Ele foi lá tão grave, né? Quando eu entrei no curso, tinha mais homens do que hoje. Tu vê, pois isso aí é uma coisa que acontece, mas o que eu ia dizer é que hoje em dia, por exemplo, aqui na Boston University, tu tenta falar alguma coisa sobre sexo, por exemplo, preferências sexuais e coisas assim, meu Deus, tu é demitido, sabe? Ainda mais as práticas sexuais, aí então, senhor, o pessoal não tem maturidade para discutir isso aqui, é bobinho, é literalmente bobinho, assim, e nós lá na PUC Porto Alegre em 1995, 17 anos, falando sobre o falo, né, as experiências fálicas das crianças, né, os desejos reprimidos, a cena primária, os pais tendo relações sexuais na frente dos filhos, não sei o que, e coisas assim, e a gente, claro, a gente fazia piadinha, dava uma risada, uma coisa que outra, mas a gente levava isso de uma maneira a sério. Aqui não, aqui eles sairiam correndo, chorando da sala de aula e reclamariam pro diretor e dizer, não, o professor André tá falando obscenidades na classe e eu preciso do meu safe space, não dá, eu vou chorar. Ali, considerações finais. Não tem muitas considerações finais, só fiquei contente de descobrir mais sobre o Luzardo, coisas que eu ainda não sabia. De alguma forma eu fiquei mais em paz com o meu PhD falido, vendo a história dele de para aqui, começa a ler, para aqui. Então acho que para mim tem esperança ainda nos aspectos que eu tenho insegurança. Então é bom ver a experiência dele nisso. Obrigado, Luzardo, por compartilhar com a gente e todo o seu conhecimento, que está sempre me impressionando também. Ótimo, obrigado, muito grato, foi uma ótima conversa, me diverti bastante. É isso, gente. Eventualmente eu apareço no podcast do Luzardo também. Bem-vindos de volta aqui no Toblock. Ali, fala aí sobre questão de patronagem e tudo mais. Sim. Por favor, para vocês que acham que a Agatha merece ganhar um pouco mais, assinem, e ela fala que eu tô usando ela como oprimida de nós dois para atrair mais patronos, e é exatamente isso que eu tô fazendo. Então saibam mais lá em chibolete.org/10 como nos patrocinar, por favor. Eu sou o Tolkien do South Park, na verdade é Tolkien. E ninguém sabe que isso foi a maior trollagem da história do South Park, né? Que virou Tolkien de última hora para acusar os outros de serem preconceituosos. É bom demais. Foi bom esse episódio. Foi ótimo. Eu adoro aqueles dois. Eu fui no musical deles lá em Londres, morri de rir. Tu foi? Legal. Sim, legal. O Book of Mormon. Aí eu ri mais, assim, de gargalhar mesmo, que é raro pra mim, quando apareceu Jesus todo camp, assim, todo afeminado, com o cabelo loiro, assim, ondulado. Nossa, aquilo foi demais. Isso é muito bom. O South Park é incrível que eles continuem, né? 20 anos, sei lá quanto tempo que eles já estão aí, mais até. E sempre eles acham, né, aquele meio termo legal, assim, da crítica boa, né? Eles estão comemorando aniversário de 25 anos.
25 anos, olha só. Eu só tenho uma coisa a dizer, então. O último especial que eles fizeram, da Guerra dos Streamings, o que é mais curioso é que todas as críticas que eles fazem à indústria do streaming, ela cai perfeitamente pra Paramount Plus, que é aquela que produziu. É como se estivesse falando mal dela mesma, porque ela... Nossa senhora. Sim. A mais podre que existe é a Paramount Plus. Tudo que eles criticaram, ela fez. Pra mim, as temporadas melhores são a 7ª e a 8ª. É a que eu mais volto pra ver. E esses especiais são ok pra ver uma vez, mas não tão bom quanto costumava ser. Lembrando, gente, depressão é multifatorial, a ciência se constrói com o tempo e o que mais? Na dúvida, você vai de ET Bilu, busquem conhecimento. Exatamente. Mas tem que ver onde, né? Tem que ver onde tá buscando esse conhecimento. Tchau. Em Ratanabá, é onde você vai buscar. Ratanabá. Esse lugar Vixe, aí. Maria. Escondido. Eu vou perguntar lá pros insetos gigantes de Ratanabá. Eu me diverti demais com aquilo. 450 milhões de anos atrás. Pode. O maior bicho que tinha no planeta inteiro era uma lula. Uma lula com aquelas que tinham um cone assim na cabeça. É o Lula com chapéu de burro na cabeça. Não é pra trazer política agora. Não, eu tô falando do cefalópode. Uma outra lula. Ok. Tchau, tchau. Tchau. Então, tá bom, valeu. Ai, que bonitinho o espectrograma da gente aparecendo, que bonitinho. Legal. Aliás, e é roxo. Minha cor favorita, eu tô muito gay hoje. Ok. Eu sigo o barco ou como é que é? Você segue o barco. Tá. Se você tentar, voltar um pouquinho, recomeçar a frasezinha, aí de boa, que você tava contando. O que eu tava dizendo? Foi quando eu te perguntei sobre a sua experiência dos baldes de água fria que você me deu. Aí você tava falando sobre... Entrei todo uma papo... Tá, ok. Vamos, que era difícil demais, que tinha a prova oral. Começa a falar a partir da prova oral. Então. Prova oral. Então, tu vê, se eu fizesse uma piadinha dessa aqui quando eu era professor na graduação, era demitido na hora. Eu não posso, não. Eu não posso, não. Você é professora, não. Eu não faço.